Opa, boa noite para você ligado aqui no Rápido no Ar, do podcast Você Pimba. Você sabe, toda terça-feira tem um convidado para lá de especial e hoje, com muito carinho, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol e eu gosto de acompanhar sua carreira, eu vibro com suas conquistas agora como professor da escolinha Chute Inicial do Corinthians. Um cara abençoado, um pastor que leva a palavra de Deus. Ele é um cara muito realizado. Mas todo mundo, quando encontra com ele, fala: olha o Mauricinho do São Paulo. Estamos falando do Maurício Cardoso da Silva, o Mauricinho de 52 anos. Mauricinho, é impressionante como o São Paulo virou seu sobrenome. Bem-vindo ao podcast Você Pimba. Que honra, meu amigo, poder contar sua história aqui também. É um prazer muito grande, Edmar, mais uma vez, né, estar junto com você, estar junto com o seu público, né, para falar, contar um pouquinho da nossa história, mais um pouquinho, né, da nossa história. São aí quase 10 anos como profissional, né, sem contar os anos que jogamos na base. Tem bastante história para contar. Nossa, eu acho que a sua história é bem parecida com a do Mauricinho do Vasco. Eu tive com ele recentemente em Cancún, eu falei: o Mauricinho do Vasco. Ele falou: rapaz, todo mundo fala Mauricinho do Vasco. Eu joguei em tantos clubes, mas o Vasco virou meu sobrenome. O São Paulo é a mesma coisa, porque quando falam: olha, o Mauricinho estava comigo. Qual? Aquele do São Paulo? É gostoso isso, Mauricinho? Exatamente. Muita gente fala assim, se refere a nós como o Mauricinho. Aí as pessoas falam assim: Mauricinho? Qual Mauricinho? Ah, o Mauricinho de São Paulo. As pessoas, tá, sei. Para mim é um privilégio, né? Privilégio, porque foram praticamente aí quase 10 anos dentro do São Paulo, né, contando base, aspirantes e profissional, e saber assim que de uma certa forma nós conseguimos marcar o nosso nome ali, né? Porque hoje nós vamos contar um pouco, né, das memórias que nós tivemos, e são eventos que tem hoje. E até hoje nós somos lembrados, nós recebemos os convites e nós ficamos muito felizes com isso. Você sabe o que eu vejo, Mauricinho? Que o São Paulo valoriza muito mais o jogador do passado do que Corinthians, Santos, Palmeiras. O São Paulo acabou virando um exemplo de valorização de quem honrou a camisa do clube, de quem foi campeão, de quem tem grandes conquistas. Eu me refiro e vejo isso muito na gestão do Júlio Casares, né? Depois que ele entrou, realmente o São Paulo tem feito um trabalho muito, mas muito especial com os ex-atletas. Nós temos aí de 3 a 4 eventos no ano, então de 3 em 3 meses acaba acontecendo um evento lá no Morumbi, muitas das vezes no CT, para lembrar dos ex-atletas, né? Haja vista que agora o Júlio Casares, na gestão dele, inaugurou o Camarote dos Ídolos, onde todos os ex-atletas eles têm o privilégio de todos os jogos participar, né, dos jogos, assistir, levar a sua família. Antes era uma situação um pouco constrangedora, porque você tinha que arrumar o ingresso para ir, então você tinha que ligar para alguém, algum jogador, algum membro da comissão técnica, para arrumar ingresso. Hoje não, hoje você vai lá, você para o carro lá, entra no Camarote dos Ídolos e tem o privilégio de assistir todas as partidas. Ô Mauricinho, apesar de todas as conquistas que você teve no São Paulo, você gostaria de ter jogado mais? Sim. Acho que faltou isso para você ter, porque a concorrência era desleal, rapaz do céu. Hoje você jogaria com o pé nas costas no São Paulo, mas olha a concorrência que você tinha. Na sua posição tinha o Miller. Você está falando isso e eu estou lembrando do meu pai, porque o meu pai fala isso constantemente para mim. Fala assim: ó, se você tivesse jogando no São Paulo em outra época, você jogaria mais e até teria mais, assim, mais conquistas. Mas eu acredito assim que tudo é no seu tempo, né? Sem dúvida. Para mim, eu cheguei lá em 91, né, no profissional. O time o ataque era Macedo, Miller e Elivelto. Nossa. Na época que o Tele me colocou como titular, para você ter ideia do que acontecia no elenco. Naquela semana que o Tele colocou como ponta esquerda, era um jogador
que jogava tanto na direita quanto na esquerda, ele me colocou no lugar do Elivelto. Aí naquela semana o Elivelto foi convocado para a seleção brasileira. Então no próximo jogo não tinha como ele chegar da seleção e ele ficar de suplente, né? Então, mas era uma fase muito boa. Eu, em 93, né, depois de toda a repercussão que teve na Espanha e também o título mundial, a gente fazia parte do elenco, eu tive a possibilidade de ir para o Cruzeiro por empréstimo, mas o São Paulo não quis emprestar. Pediu muito no empréstimo. Naquela época, o jogador ficava preso ao clube, né? E aí o São Paulo depois... houve a oportunidade de eu ir para a Portuguesa de Desportos, que era, na época, o presidente era Arnaldo Faria de Sá. Opa! E aí o São Paulo também não quis me emprestar. O diretor, né, o seu Calef, falou na minha cara, sentado como eu tô com você, falou, você acha que eu vou dar arma para bandido? Não me emprestou. Aí o São Paulo acabou me emprestando para o Santo André. Só que menino novo, naquele momento, depois de tudo que tinha acontecido, a nossa vontade era jogar. Você queria jogar, você não queria ficar lá esperando a oportunidade, você queria jogar. E, na verdade, hoje eu não teria saído para empréstimo. Ficaria, mas acredito que teria mais oportunidades. Mas já foi, né? Antes de chegar no São Paulo, você começa aqui em Limeira, estudante, CME. Quem é que não passou na mão do Léo, do Giba, do Maé? E você era muito pequenininho, muito franzino. Como é que você vislumbrava que você ia virar um jogador de futebol tão pequenininho? Olha, Edmar, se fosse hoje, ia ter muita dificuldade, né? Porque hoje o futebol é mais força, né? É mais a potência, né? Mas naquela época era talento mesmo, né? Naquela época era mais talento. E realmente é muito legal você lembrar desses nomes, do Pezinho, que já faleceu, do Léo, né? Que até hoje está lá no Qualimais trabalhando. Tem o Giba também, que partiu. E o Maé, né? Então eu comecei no Estudantes, né? Muito novo, com 11 anos eu já estava jogando na escolinha dos Estudantes, com o Pezinho e com o Léo. Aí depois, com 15 anos, eu fiquei acho que aproximadamente uns 4 anos no Estudante, aí fui para a CME, para a escolinha que o Maé dirigia. Naquele ano que nós chegamos na CME, com 15 anos, a CME se tornou Inter de Limeira. Aí, nesse ano, já passou a disputar o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Aí joguei Sub-15, né? Que era o infantil na época. Aí joguei o 17, que era o juvenil. Aí o Sub-15 e 17 da Inter terminou. Por falta de verba. Acabaram com a categoria de base. Só ficou o Sub-20. Só que aí a Inter não me liberou. Aí a Inter acabou me puxando para o Sub-20. Eu tinha idade de 17, mas me puxaram para o Sub-20. Eu fiquei um ano lá, né? No Sub-20, jogando. Aí depois acabei saindo, né? Inclusive, quem na época nos auxiliou foi o Vladimir Giacomelli. Né? O Frangão, ele... Pai do Fulvio. O Vladimir Giacomelli, que é o Frangão. Isso, Frangão. Isso. Ele era o diretor da época, ele era o diretor lá do Sub-20. Isso. E nós conversamos com ele, meu pai, né, na verdade, foi lá, conversou com ele. Ele acabou me liberando, né? E aí nós acabamos fazendo essa transferência. Depois de um tempo, eu não saí da Inter para ir para o São Paulo, né? Às vezes as pessoas pensam que eu saí da Inter para ir para o São Paulo. Não. Eu acabei saindo da Inter. E daí, depois de um tempo, Maé me levou para São Paulo, né? Eu acho que poucos, dá para contar no dedo, né, Mauricinho? Aqueles jogadores que passaram pela Inter, começaram na Inter e que vingaram. Sim. A gente lembra de você, a gente lembra do Lucas Lima e do Piá. Quem mais assim? Olha como a Inter, eu acredito que tenha revelado poucos jogadores que chegaram num patamar muito bom, né? O Marco Antônio. Marco Antônio, que foi pro Grêmio. Marco Antônio. Quem mais? O Lica. O Lica é de Araras, mas começou aqui conosco. Tá certo, o Lica depois foi pro Atlético Mineiro, quase Atlético de Madrid. Isso, ele chegou aqui no infantil ainda. Isso, quem mais Inter que a gente pode lembrar assim?
hoje nós tem o Dino, né, ele é auxiliar técnico hoje de um time de Brasília, ele era auxiliar técnico do Pintado. Ele era o goleiro do nosso time. Okay. Só que assim, como jogador, eu não lembro aonde ele jogou. Mas por exemplo, não dá para comparar uma Inter com o Rio Branco, por exemplo. Pô, você fala do Rio Branco, Flávio Conceição, Marcos Senna, a Aritana, Sandoval e tantos outros, Alberto, e a gente faz uma lista muito grande. É verdade. Você chega no São Paulo em 1989, foi o Maé que te levou lá? Como é que foi essa ida para o São Paulo? Nós entramos aqui no ônibus, fomos para lá, aí o Maé me deixou lá, no Morumbi, e voltou embora. Aí eu fiquei lá a primeira semana, você imagina que eu fiquei segunda, terça, quarta e quinta sem fazer nada. Só comendo e dormindo. Aí na sexta-feira eu fui treinar. Aí eu treinei, fui bem no treino. Aí na época, né, era o seu Carlinhos, o treinador. Aí o seu Carlinhos falou, ó, fica semana que vem pra mim te avaliar melhor. Aí eu falei pra ele, pedi pra vir embora pra Limeira no final de semana, né? Falei, ó, deixa eu ir pra minha casa e aí semana que vem eu volto. Ele falou, não, pode ir, é perto. Não voltei mais. Falei, não vou voltar mais. Por que você decidiu não voltar? Naquela época... Ficou com medo? Naquela época, um jovem de 18 anos não é que nem hoje. Né? Hoje, naquela época, é a primeira vez que eu estava saindo de casa, a gente sai, realmente tem um pouquinho de medo, tinha, né, um pouquinho de medo, bem acanhado, você vai enfrentar uma capital, né, São Paulo, e os meninos ali já adaptados, muitas das vezes tirando sarro, né, e aí você fica um pouco acanhado, e aí, na verdade, a primeira coisa que eu quis era voltar, falei, não, vou jogar em outro time, mais perto, né, interior, e na verdade aí eu acabei voltando. Aí fiquei o resto do ano aqui, final de ano aqui, novembro, dezembro, até que o São Paulo, em janeiro do outro ano, veio jogar contra o Mojimirim, na época aspirantes. E aí o Geraldo, que era o coordenador, ele falou pro Regi, o Guila, né, nosso amigo, que jogava no Mojimirim, olha, tem um rapazinho, um neguinho que foi treinar lá no São Paulo e não voltou mais. Você não conhece ele aí? Fala para ele voltar. Aí o Regi me falou, eu acabei voltando. E aí, acabei ficando. Depois desse susto, eu acabei ficando. Quis o destino que você voltasse ao São Paulo. Por isso que eu acredito em destino. O que tem que ser, vai ser. Não adianta você fugir do destino. Aí eu acabei voltando, né, pro São Paulo. E ali, em 2 semanas de avaliação, já tinha mudado o treinador. Só que daí, olha as coisas como que acontece. Quando eu cheguei lá, já tinha mudado, não era mais o seu Carlinhos. Era Raul Pratali. E Raul Pratali tinha sido treinador do Sub-20 da Inter aqui. Olha. Então, praticamente, ele já me conhecia. E aí, acabei ficando, né? E aí, as coisas começaram a acontecer no Sub-20, depois aspirante, depois profissional. Aí você vai para o São Paulo, tem o Raul Pratali como treinador e joga 2 edições da Copa São Paulo de Juniores. E uma delas, o São Paulo encontra com a Portuguesa do Denner. Como é que foi enfrentar o Denner, que infelizmente morreu quando jogava no meu Vascão da Gama? Realmente é um timaço da Portuguesa, né? E nós tivemos a oportunidade de jogar várias vezes com eles ali em São Paulo, Campeonato Paulista também, mas na Copa São Paulo em especial, o Denner sobressaiu, né? A equipe da Portuguesa acabou se sagrando campeã depois, né? Nós pegamos eles, tivemos o azar de cruzar com eles na semifinal. Putz. Né? Então acabamos perdendo para a Portuguesa, foi 2-0, inclusive o Denner fez um gol. Era um timaço, né? Tinha Bentinho, tinha Pereira, tinha Simval, tinha Denner, tinha Tico. O ataque da Portuguesa era Tico na ponta direita, aí vinha Bentinho de meia, Simval de centroavante, era Denner de meia esquerda e Pereira de ponta. Os laterais, Zé Roberto e Zé Maria ou não? O Zé Roberto e Zé Maria. Pelo amor de Deus, que timaço, hein? Timaço. Ali você sentia que o Denner era diferente? Muito diferente. Muito diferente. Não tinha como. É aquele atleta que você vê e é questão de tempo para ele
se destacar assim no profissional. No sub-20 era muito acima. Era muito acima. Ele era um jogador muito rápido, né? E uma habilidade muito grande. Então, no sub-20, todos os times que jogavam contra eles tinham que fazer uma marcação especial sobre ele. Também, por exemplo, assim, um comparativo com o Neymar. Todos dizem que o Neymar é chato, que ele é cabeça empinada, que ele humilha os adversários. O Denner, como era como pessoa? Olha, às vezes, eu vou falar das vezes que eu joguei contra ele e dos companheiros que eu tive em comum no jogo, né, contra ele. Nunca escutei ninguém reclamar do Denner no sentido que ele humilhou, que ele menosprezou. Nunca ouvi falar isso. Eu nunca ouvi. Olha que coisa. Bom, você vem emprestado para o Rio Branco de Americana e aí o meu saudoso amigo Afrânio Ryu entra negativamente na sua carreira. Eu fiquei surpreso ao saber do que o Afrânio Ryu, que foi técnico da Inter, foi treinador da Inter em 1995. E depois ele morreu, vítima de um acidente automobilístico. Eu lembro que quando o Afrânio Ryu assumiu o Corinthians, ele caiu na semana seguinte porque descobriram que ele era palmeirense. Eu lembro como se fosse hoje. Treinou Araçatuba e tantos outros clubes. Ele não gostou de você, Mauricinho? Então, Edmar, terminou a Copa São Paulo, eu estava no estacionamento do CT, aí um dos diretores do Rio Branco me chamou. Eu nem sabia que ele era diretor do Rio Branco. Ele se apresentou como diretor do Rio Branco e falou para mim do interesse deles em me trazer emprestado para o Rio Branco. E aí eu conversei com o meu pai, pensei, o salário que eu ia receber era umas 5 vezes mais do que eu ganhava no Sub-20. Olha. E também a possibilidade de profissionalizar. Todos têm o sonho de profissionalizar. Ia vir emprestado. Aí eu conversei com meu pai e resolvi vir. Aí vir. Quando eu cheguei aqui, rapaz, começou os treinamentos, normal. Depois de um tempo, o Afrânio não colocava eu nem para fazer coletivo. Você tá brincando. Chegava e ele escalava os 2 times e eu ficava com mais alguns atletas esperando. E às vezes nós chegávamos nem a entrar, né, no coletivo, descia para o vestiário, tomava banho e ia embora para casa. E depois de 3 meses, o campeonato não havia começado ainda. Aí eu procurei o seu Afrânio e falei para ele, seu Afrânio, eu respeito o seu trabalho, estou vendo que o senhor não vai me utilizar, então não tem por que eu ficar aqui. Eu gostaria que o senhor conversasse com a diretoria e me liberasse para que eu pudesse voltar para o São Paulo, porque vai começar o campeonato de aspirantes também, e aí eu tenho a oportunidade de jogar os aspirantes. Ele falou para mim, não, tudo bem, eu vou conversar com o pessoal, me liberou. Isso na quarta-feira. Eu liguei para o Silva, que era o treinador do aspirante de São Paulo, ele falou, não, Mauricinho, pode vir, que no domingo, né, vai ter a estreia, você já vai pro jogo no domingo. Falei, não, legal, o Silva já tinha sido treinador meu, ele me conhecia. Cheguei na quinta-feira lá, no Morumbi, fiquei lá na sexta, tinha treino pronto para o jogo que o São Paulo jogaria contra o Juventus, no Pacaembu, a estreia. Aí na sexta-feira, fui para o CT para treinar, aspirante contra o profissional. O seu Tele não estava no treino. Aí o Moraci Santana, que esteve aqui na Inter, chegou para mim depois do treino e falou, garoto, vem cá, você tá ficando aonde? Eu falei, eu tô lá no Morumbi. Aí ele pegou e falou para mim, ó, não sai, que o Tele vai precisar de um menino para ficar no banco e eu vou indicar você. Então, é surpreendente, né? Porque na mesma semana que eu nem treinava no Rio Branco de Americana, que é um time que estava recém subindo para a divisão especial, né? E aí você acaba sendo cogitado para jogar no São Paulo. Você recebeu normalmente no Rio Branco mesmo, não jogando e só treinando? Não, recebi. Pagaram? Tudo certinho. Tudo certinho. Outra coisa, você não perguntou pro Afrânio Ryu por que ele não te utilizou? Não perguntei. Não cheguei a perguntar. Teve essa perguntar. curiosidade? Não, porque
na verdade, era tudo muito, assim, eu era muito novo. Houve a preocupação e, na verdade, por ficar chateado, a gente criava-se uma distância. Às vezes você fica chateado com alguém, o seu interesse não é ir lá saber, né, o que é. Você acaba querendo sair logo dali. Perfeito. Porque estava chateado, porque quando eu vim para o Rio Branco, eu vim com uma expectativa muito grande de fazer um bom campeonato e retornar ao São Paulo para jogar. Só que daí você começa a ver que você não está tendo oportunidade nem para treinar, aí, por ter ficado muito chateado, eu queria era vazar, sair logo. Aí acabei pedindo para sair, ele liberou e eu fui embora. Tem uma foto do aspirante do São Paulo, que é logo que você chega, antes de chegar no profissional, obviamente você joga pelo aspirante do tricolor. E tá lá o Rogério Ceni, olha lá. Dá para lembrar? Menta, Ivan? Menta, o primeiro aqui da esquerda para a direita. Isso. O Menta, que é o treinador do Sub-20 do Perfeito. São Paulo, vai estar agora na Copinha. Gilmar Jorge. O Gilmar, que é casado com a Aline Barros, cantora gospel. Exatamente. O Ronaldo Testa era outro zagueiro do time. E o Rogério Ceni. Mesma cara, hein? Rogério Ceni. Murilo. Puta, Murilo. Mona. Olha o Mona, rapaz, Mona. eu adorava ver o Mona jogar, cara. De Votorantim aqui. Aí, da esquerda para a direita, agachado aqui, o Mauricinho. Sidney Lobo, que é auxiliar do Mano Menezes. Certo. O Cuca. Que não é o Cuca, é o outro Cuca. Esse Cuca é o que jogou no Juventus. Isso. Centroavante, jogou no Juventus. Do Juventus ele foi pro São Paulo. Aí é o Poconé ali, né? Que é um menino também que era do Sub-20, e o Douglas. Então ali poucos viraram, né? Poucos vingaram, a gente pode falar. O Menta chegou... O Menta chegou a jogar, o Gilmar foi muito bem, foi até no Palmeiras Parmalat. Sim. O Rogério Ceni, o Mona jogou. O Murilo também jogou, chegou Murilo a jogar. Também. O Sidney jogou, o Cuca também jogou no profissional, né? O Cuca faz parte do elenco de 1992 também. O Douglas, que é o último na esquerda lá, também chegou a jogar. Coisa. Tem uma foto interessante sua treinando, e eu me lembro na primeira entrevista que eu fiz com você, você fala assim, rapaz, eu vejo essa foto, mas é uma das que eu mais gosto, porque eu tô treinando, eu tô diferente e ao lado de 3 cobras criadas num treinamento do São Paulo. Vamos ver essa imagem, dá uma olhada. Raí, Palinha e Elivelto, e você com a mãozinha no queixo, falando, rapaz, onde é que eu vou entrar aqui? Então, você vê que até o uniforme era diferente aí, né? Que a gente foi um dos primeiros treinos que eu estava fazendo com o profissional. E você imagina você jogando a categoria de base, sempre vendo esses atletas na televisão, né? Tendo sucesso muito grande na nação. Daqui a pouco você olha, está do lado deles, né? E sendo cogitado assim para jogar ao lado deles. É muito legal. Cara, você estreia no profissional do São Paulo, 1991, num jogo contra o União São João de Araras, no Pacaembu. O que você lembra dessa estreia? Eu lembro que eu contei que foi aspirante do profissional contra o Juventus, a estreia, né? Aí, naquela época, quando terminava o primeiro tempo do aspirante, o profissional chegava. Então, aquela época lá era sempre assim, o aspirante fazia preliminar do profissional. E o seu Tele, todo o jogo do aspirante, enquanto o profissional tá treinando, ele ficava lá assim. Ele era diferente, rapaz. Aí jogamos contra o Juventus, fui bem, muito bem esse jogo. Aí ele assistiu, aí nós fomos jogar na quarta-feira, isso foi no domingo, na quarta-feira contra o Santo André no Bruno Daniel. Aí o seu Tele já convocou eu para ir pro profissional. Só que ele me convocou, eu tava no quarto, foi a primeira concentração minha, sabe com quem foi? Antônio Carlos. Nossa, Antônio Carlos zagueiro. Aí eu e ele no quarto. Aí, quando chegou 5 horas da tarde, ó, pra você ver o seu Tele, como ele era um homem que sabia realmente trabalhar. 5 horas da tarde, ele chama o Mauricinho pra mim. Pum! Passou o podão em mim, falou, vai jogar pro aspirante. Vai jogar pro aspirante. Aí peguei e fui pra jogar pro aspirante. Chegou lá no Bruno Daniel, aí mesma coisa. Acabou o primeiro tempo, no segundo tempo o homem tá lá. Aí naquele jogo,
Ganhamos de 2-1 do Santo André. Eu fiz 2 gols. Fiz um golaço, rapaz. O meia jogou a bola pra mim. Eu virei assim, tava como último homem, ganhei na velocidade do zagueiro. Aí saí na cara do goleiro. Só que quando o zagueiro veio correndo atrás, o goleiro saiu achando que ia chegar na bola primeiro e o zagueiro deu o carrinho. Eu levantei a bola. Nossa. Os dois trombou e ficou no chão e entrei com bola e tudo. Nossa, o Tele quase morreu. E aí o Tele tava olhando. Aí que aconteceu? Aí ele convocou eu no domingo para jogar contra o Noroeste. No Morumbi dessa época, né, nessa vez. Aí tava no quarto, 11 horas da manhã. Chama o Maurício pra mim. Pum, podão de novo. Puta, você tá brincando. Vai jogar pro aspirante. Aí fui jogar pro aspirante, ganhamos de 1-0, gol do Mauricinho de novo. Entendeu? Daí ele assistindo o jogo. Aí chegou na quarta-feira, jogo contra o União São João, no Pacaembu. Aí, time do União São João, timaço, né? Éder Aleixo, Roberto Carlos, Fonseca, Henrique. Lembrei, o zagueiro era Fonseca. Fonseca, Henrique, zagueiro, China, lateral. Fonseca que jogaria no São Paulo depois e teria ido muito bem. Aí, fiquei no banco. Esse jogo eu fui pro banco. Ah, esse jogo ele não podou você. Falei que beira. Aí tava lá no banco. Aí, faltando 20 minutos para acabar o jogo, ele aquece. Já tô pronto, não precisa nem aquecer. Aí entrei, já na estreia, quem que eu vou pegar de cara? Roberto Carlos. Lateral, Roberto Carlos. Aí, rapaz, um dos primeiros lances que tem, o Cafu toca a bola assim, rasteira pra mim na ponta direita. Aí eu olho pra trás, o Roberto Carlos vem correndo e dá o carrinho, eu cava a bola assim, ele passa de carrinho, domina a bola e sai. A Independente estava aqui atrás, né? Começou a gritar, Maurício! Aí, nossa, aí joga em mim, joga em mim. Aí você ficou grandão. Joga a bola pra mim. E aí, na verdade, foi um jogaço. Assim, entrei muito bem, tive várias ações assim que resultou assim em bolas para concluir a jogada. E aí eu lembro que acabou o jogo, eu até assustei. Veio 3, 4 repórteres correndo na minha direção, né? Você espera falar com o Raí, falar com o Miller. Vieram correndo na minha direção. E aí um rapaz falou, você pode colocar o fone? Coloquei o fone, Milton Neves. Terceiro tempo da PAN. Uia. Aí eu lembro até hoje, né? O meu pai estava ouvindo esse jogo. E ele falou assim que... o Milton Neves falou assim, ó, vou te dar nota 9 porque você só entrou no segundo tempo, não jogou o jogo inteiro. Então foi uma partida memorável. A partir daí, comecei a jogar, né? Sempre, como você falou, a concorrência era muito grande, né? Mas um time daquele, a gente ficava contente de ser suplente, né? De ser opção. Você olhava no time, era Macedo, Palinha, Elivelto, Raí. Aí a gente ficava contente de poder jogar um pouco. Pelo que eu percebi que você falou até agora, você tinha medo da cidade grande, mas não tinha medo de jogar. Incrível, né? E dá para explicar isso aí? Porque geralmente é o contrário. A pessoa não tem medo da cidade grande, mas olha, o Tele Santana te chama para colocar num jogo, o cara vai tremer. Você não, você queria jogar, você queria participar, você queria ir pra cima. Cara, você foi marcado pelo Roberto Carlos na estreia. Na estreia. Porra. Isso é coisa assim que... Isso é louco. É uma parte da vida que a gente para pensar e você... na verdade, e aquele jogo eu fui pro exame antidoping. Ainda é essa. A exame antidoping tava eu, Nelsinho, que era o lateral do São Paulo. Que foi técnico da Inter de Limeira aqui. Roberto Carlos e Fonseca. Eu tive a oportunidade de ficar conversando com o Roberto Carlos quando ele não era ninguém ainda. E o que ele falou de você naquele jogo? Ele queria pegar eu lá dentro do exame antidoping, né? Porque o Roberto Carlos, o meu irmão, você vê só, o meu irmão Marcelo, né? Sou gêmeos, o meu irmão Marcelo, ele jogou no União São João com o Roberto Carlos. Ele tem foto com o Roberto Carlos ainda na base. Então, naquela época, eu falei, né? Me apresentei, sou irmão do Marcelo. Tá? Falei, puxa vida, aí nós ficamos conversando.
no exame antidoping. Daí ele falou, puxa vida, mas você tinha que entrar, fazer tudo aquilo que você fez e tal. E aí virou uma brincadeira lá, foi muito legal, meu. Mauricinho, você também faz parte daquele título do Campeonato Paulista do São Paulo em cima do Corinthians, que o Raí acaba com o Timão. 3-0 com 3 gols do Raí. Eu fico imaginando vocês acompanhando tudo isso, fazendo parte desse elenco. Era uma coisa assim, você vê a base que nós acabamos tendo, né? Porque você chega no São Paulo, aí já é um time que uma estrutura fenomenal. Aí, de repente, você vai para o profissional para jogar nada mais, nada menos com Tele Santana. Ser treinado por Tele Santana, eu vejo hoje o futebol, muitas pessoas falando de esquema tático, falando de plataforma de jogo, e hoje a gente vê que o Tele já fazia aqui. Isso, como ele estava muito à frente, ele já fazia o que o povo faz hoje, ele já fazia naquela época, né? Hoje tem muitos times que jogam com 4-2-4. Quando começou o 4-2-4, o Tele já fazia isso lá em 92. Olha isso. Né? Porque daí na época jogava Macedo, Miller e Raí e Elivelton na frente. O Raí não voltava. O Macedo tinha que voltar, o Maurício quando jogava que tinha que voltar. O Raí ia voltar para marcar, ele tinha que receber a bola lá na frente. Olha isso. Então isso aí já era o que o Tele fazia. Para você, o maior treinador da história do futebol brasileiro foi Tele Santana? Olha, eu tive 2 treinadores como profissional que eu tiro o chapéu. Não tem como não falar de Tele Santana, né? Que é um homem assim perfeccionista, que ele extraía, ele conseguia, porque tem treinador que ele recebe um atleta bom, mas ele não consegue fazer que aquele atleta renda aquilo que... Porque ele vê a contratação, não, vamos contratar esse jogador. Aí o analista de sistema, o departamento já mostrou para ele os números, tudo, e através de vídeos, até acompanhando, ele sabe do que o jogador pode render. Ele contrata, só que aqui na mão dele o jogador não consegue render. Então o Tele, ele tinha isso. Todos os jogadores que chegavam na mão dele, ele conseguia fazer jogar, né? Eu vi quantos jogadores, né, que chegavam de contratação no São Paulo e jogava. Ele não chegava de... Hoje você vê, tem atletas que é contratado e não joga. Verdade. Ele joga 2, 3 jogos, não tá bem, né? Mas o Tele não, o Tele treinava o time e o jogador jogava. Tele Santana, e depois de 95 eu trabalhei também, tive a oportunidade de trabalhar com o seu José Poy. E o José Poy também era um baita de um treinador. Ele acabou fazendo uma campanha memorável lá com o 15 de Jaú. Nós acabamos subindo da Série A2 para a Série A1, né? E o seu Poy também fantástico, um treinador muito simples, não tinha nada assim, não inventava nada, mas só que fazia o time jogar. José Poy, para quem não sabe, foi o responsável por tirar o Tatinha Casagrande da Inter de Limeira, viu? Sabia disso? Não sabia. Nossa, não. Fala José Poy pro Tatinha Casagrande. É mesmo? Misericórdia. Nossa, não sabia. Ele fica pistola quando fala do José Poy, mas um grande treinador. Eu tenho muita curiosidade em saber, e tenho certeza que o internauta também. Como era a preleção do Tele Santana? O Tele, ele assim, algo que ficou muito marcado para mim, antes dos jogos, o Tele Santana, ele preparava o time dele, não no dia da preleção, já preparava durante a semana. E a preleção dele era muito pouco, falava muito pouco. Eu imaginei. Não é assim, algo que ele ficava lá montando esquema tático, não, ele só fazia algumas anotações a respeito do que ele conhecia da equipe adversária, e o time já estava preparado, né? Aí ali era questões de arrumar barreira, quem ia ficar na barreira, quem ia ficar no primeiro pau, essas coisas, para o time já entrar dentro de campo já sabendo. Mas ele preparava o time assim durante a semana. E uma coisa muito que eu carrego comigo e eu comento sempre,
é que quando a gente fazia alguns jogos assim, meia boca, o time não ia bem, mas ganhava de 1-0, 2-0, e se apresentava, você ia para a reapresentação, ele sentava todo mundo e falava assim para nós: eu não quero ganhar, eu quero merecer ganhar. Era algo assim, eu falo assim, hoje o treinador escala o time para jogar 90 minutos atrás e achar uma bola. Nós vemos, vou jogar por uma bola. Tem treinador que fala, vou jogar por uma bola. Eu fico ouvindo isso e eu lembro do seu Tele. Não importa com quem vai jogar, o povo vem no campo, quer ver espetáculo, você tem que jogar, você não sabe bater na bola. Ele gritava com os jogadores: como que você vai jogar? Você não sabe bater na bola. A torcida vai no campo. Recentemente tem na internet um vídeo que ele tá acho que é Roda Viva que ele tá, e ele fala do Cafu, né? Ele fala assim que ele fala: Cafu, quando você vai para a seleção, você cruza a bola atrás do gol, eu fico com o rosto vermelho na minha casa. Ele fala: eu fico com o rosto vermelho na minha casa, porque eles não vão pensar de você, eles vão pensar de quem treina você. Nossa, ele era perfeccionista. Então, eu lembro daquele personagem do Jô Soares, que na Copa de 82 ele falava assim: põe ponta, Tele. Lembra aquele torcedor fanático? Põe ponta, Tele. Mas no São Paulo ele gostava dos pontas. Ele mudou por conta desse personagem ou perder o título de 82 fez ele refletir? O Tele, eu estava conversando, não lembro com quem que eu estava conversando esses Era o Zé da dias. Galera, não era? Zé da Galera. Zé da Galera, que era o Jô Soares. Que o Tele, na verdade, só depois que ele chegou no São Paulo é que ele foi reconhecido, né? Porque ele era pé frio, para muita gente ele era pé frio. Então, eu lembro que a seleção de 82 excelente, né? 86 também, um ótimo futebol, mas até então ele não era reconhecido, né? Agora, quando ele chega no São Paulo, aí ele é reconhecido como o mestre Tele. Mas até então as pessoas chamavam ele de pé frio, né? E no São Paulo, realmente, todos os times dele, ele treinava e jogava com ponta, né? Aí, mas na Copa de 82, né, que ele não colocou ponta, e aí o Jô Soares pegou essa... Era o Renato Gaúcho. Era o Renato Gaúcho, ele fez em cima disso. Mas o seu Tele, eu falo assim, hoje a gente vê o futebol, a gente vê o jeito que tá os jogadores. Com o seu Tele, não joga mesmo. Se não fosse profissional, não joga. Outra coisa peculiar do Tele Santana é que ele chegava pro jogador e ficava pistola quando o cara comprava um carro, né? Ganhava um salário alto e chegava com um carrão para treinar no Morumbi. Ele: compra casa, imóvel, seu cabeçudo. Ele era, na verdade, ele era um pai mesmo. Ele era um pai mesmo. Ele não admitia o jogador fazer coisas erradas fora de campo, né? Eu me lembro de uma cena muito engraçada e até hoje eu tenho contato com o Heraldo, né? Que foi um dos jogadores também que subiu junto conosco. E o Heraldo comprou um carro. E aí, depois de um tempo, ele teve a oportunidade de comprar outro carro. E ele morava em Osasco. Então, o que ele fazia? Ele deixava um carro no CT e ia embora com o carro. Aí, no outro dia, ele vinha com o carro, aí ele pegava o outro e ia embora. Um dia, o seu Tele era assim, lá no CT, assim, a janela, segundo andar, estacionamento lá embaixo. Aí ele tá assim, lá na janela. Aí veio o Heraldo chega com o carro, estaciona, aí daqui a pouco o Heraldo entra no outro carro e sai. Ele olhou, ele desceu e ficou lá no estacionamento. Aí a hora que o Heraldo chegou, ele: ô Heraldo, você tem 2 carros, Heraldo. O Raí não tem 2 carros, Heraldo. Você vai vender um, senão você não vai jogar. Aí toca ele na semana e lá vender um carro, porque senão não vai ter uma oportunidade. O Carlos Alberto Seixas disse aqui que ele só não foi pra Copa porque o Tele pediu pra ele vender um carro e ele não vendeu. Aí, tá vendo? Era assim mesmo. Caraca, você tomou alguma dura dele? O seu Tele, rapaz, assim, eu sempre tive uma postura assim, nunca fui um jogador assim, de extravagante fora de campo. Mas eu lembro uma vez que nós fomos para a Espanha, em 92, voltamos, eu fiz ano no avião, né? Foi em agosto, fiz ano no avião.
Aí, conversando com meu pai falou, olha, quando você chegar, se der, vem pra casa pra gente dar um abraço e tal, né? Dar os parabéns. Aí nós chegamos da Espanha e fomos jogar contra o São Bento. Na época, o São Bento jogava a Série A1. Vamos jogar no Pacaembu. Ganhamos aquele jogo, estreia do Suélio, gol do Suélio ainda. Aí terminou o jogo, nós tínhamos voltado da Espanha e tal. Aí eu cheguei, e naquela época o repórter entrava dentro do vestiário e ficava tudo conversando ali. E o seu Telê numa rodinha, conversando com algumas pessoas, alguns repórteres. Eu cheguei por trás dele, conversei com o Moraci. O Moraci morava aqui em Araraquara, eu não tinha carro, mas o Moraci era um paizão meu. Ele falava assim, você vai embora? Eu deixo você lá em Limeira. Ele deixava no shopping. Eu falei assim, ô Moraci, eu só vou falar com o seu Telê. Já tinha levado minha bolsa já pro Pacaembu pra de lá ir embora. Nossa. Seu Telê, ele aqui. Quando esse homem olhava assim, rapaz, misericórdia. Eu disse, seu Telê, ele. Assim, ó, posso falar com o senhor um minuto? Aí ele fez só da rodinha. Pois não. Aí eu falei assim, ó, sabe o que é? Nós chegamos recém da Espanha, eu fiz aniversário, né? E aí o meu pai pediu para mim, o dia que eu pudesse ir embora, o senhor não me libera para mim ir embora? Nem acabei de falar, no meio do vestiário. Não vai passear, não. Você corre muito durante o jogo, vai descansar. Vocês só pensam em passear. Nossa, eu não sabia o que eu fazia. Acho que eu fiquei uns 2 minutos ouvindo ele gritar comigo dentro do vestiário. Aí saí bem assim, cheguei lá pro Moraci e falei, professor, eu não vou não. Moiou. Entrei no ônibus e voltei pro CT. Então, assim, é uma coisa assim que marca, né? Mas você vê que ele era muito profissional, muito perfeccionista. E ele não permitia. Você vê que hoje os jogadores, né? Os jogadores colocam um brinco, cortam o cabelo do jeito que quer, fazem tatuagem. Eu vejo que ou o seu Telê ia ter muita dificuldade hoje, ou os jogadores iam passar apertado. Eu tenho um patrão aqui que não gosta quando tinge o cabelo, imagina o Telê. Você viu? Você lembra do episódio? Você lembra do episódio do Macedo? O Macedo colocou trança num dia, eu lembro como se fosse hoje. O Macedo saiu do treino, folga à tarde, foi pro cabeleireiro, ficou a tarde inteira colocando trança. Queria ficar igual o Rudy Gullit. Aí tá todo mundo sentado lá, conversando, esperando, e o Telê lá no canto do campo. De repente, Macedo chega de trança. Aí o povo, que isso, Márcio, não sei, nossa, e pá, aquela algazarra. O seu Telê olhou, Macedo, vem cá. Aí o Macedo vai lá e só vê o homem lá do outro lado do campo. Quem você tá pensando que você é? Ele falava pro Macedo, quem você tá pensando que você é? Aí, daqui a pouco, vem o Macedo andando. Aí passa de nós, vai indo pro vestiário, onde você vai? Onde você vai? Já tava trocado pra treinar. Onde você vai? Você vai? Ele foi embora, não treinou. Aí voltou no outro dia, sem trança, careca. Aí ele falou, o homem falou, se eu não tirasse a trança, esquece, não joga. Olha isso. Então, cara. E a gente que teve essa oportunidade agradece muito. Só que na época, nós não gostávamos. A gente cumpria porque queria jogar. Mas a gente não gostava que ele se intrometesse na nossa vida particular, a respeito de roupa, a respeito de cabelo, a respeito de carro. Mas hoje, né? Hoje a gente vê assim que seria muito bom para nós. Muitos jogadores perderam a oportunidade que tinham, né? Porque não cumpriram. Hoje não tem um Tele Santana. Talvez o Abel Ferreira fosse o mais próximo. Você vê que o elenco do Palmeiras, tirando aquele Mundial, que eu acho que o Palmeiras saiu perdendo de 1-0 quando o Danilo, o Gabriel Menino pintaram o cabelo e o Palmeiras acabou sendo eliminado por aquele time mexicano. Tirando o Abel Ferreira, hoje eu não vejo um treinador que se assemelha ao Tele Santana nesse aspecto. Talvez o Mano Menezes, acredito que o jogador respeita um pouco ele, tem cara de mal. Faltam Teles Santanas hoje? Muito. Assim, eu acredito que não tem como não falar que ele fazia bem aos jogadores devido aos resultados que ele alcançou, né? Com a equipe do São Paulo.
Mas, com certeza, eu acho assim que hoje os jogadores eles ficam muito à vontade. Né? Muito à vontade. O Abel Ferreira é uma coisa que eu comento com as pessoas que estão mais próximas de mim. Uma coisa que o Palmeiras está fazendo e eu acredito isso ao sucesso do Palmeiras e do Abel Ferreira. Na nossa época, principalmente com o Tele Santana, eu vejo isso muito idêntico. Ele tem a chave do clube. É ele que contrata, é ele que manda embora. A equipe de dentro de campo e até fora de campo, o que vai fazer, o que não vai fazer, é ele que determina. Né? Hoje, às vezes um treinador chega num clube, ele tá lá, chega 2, 3 jogadores que ele nem sabe quem é. Aí ele vai ter que treinar aquele jogador e muitas das vezes ele é forçado a colocar para jogar. Se ele não colocar, ele vai cair. Então, assim, no Palmeiras, que nem no São Paulo, era muito assim. Era o Tele que contratava. Não tinha esse negócio do diretor chegar para ele e falar, eu vi um jogador assim. Não. Não quero, ele falava. Não quero. E aí ele contratava e subia atletas da base. No Palmeiras é assim. E eu vejo assim, hoje se fala muito de SAF. Não sou contra, eu acho que é muito legal, né, profissionalizar. Só que o empresário, aquele cara que tem o dinheiro, que é da empresa, ele tem que colocar alguém que seja capaz de fazer aquilo. Ele não pode, querer contratar, ele querer falar para o treinador como que deve ser feita a programação. Então, acho que às vezes confunde muitas coisas, porque às vezes ele tem o dinheiro, é ele que quer mandar. Então, aí as coisas começam a sair do trilho. Putz, sensacional você falar do Tele Santana, hein? Muito... Eu acho que, olha, tem mais alguma história que você lembra do Tele? Porque isso aí vai ser um recorte à parte, né? As histórias de Tele Santana, como ele era com o elenco. O Raí, todos falam que ele tinha um carinho especial, né? Pelo Raí, né? Você vê assim, são várias histórias, né? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando história. Do Tele é bom, do Tele é bom. Você vê que uma história engraçada, vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Nós estávamos no avião indo para Espanha. E aí, rapaz, eu venho procurando a minha poltrona. Que nem o Willy Caxias. A hora, todo mundo sentado e conversando, um do lado do outro, um jogador do lado do outro, e e eu aqui, ó. A hora que eu chego na minha poltrona, eu tô do lado de quem? E do Tele. Tele Santana. Só que eu não tô do lado aqui do corredor que eu posso sair. Tô do lado da janela. E aí eu sentado aqui, ele aqui do lado, de repente, rapaz. E já várias horas de viagem, aí um levanta daqui, levanta dali, faz um grupinho lá e começa a conversar, e pá. Olha assim, o homem dormindo. E aí como que eu vou sair? Eu vou acordar o homem pra sair? E os caras faziam, Vem, Maurício. Aí eu falava assim, que jeito, caramba. Aí ele falou assim, pula. Assim, você pensou se eu tô pulando em cima do homem, o homem inventa de abrir o olho? E fala, o que você tá fazendo aqui, rapaz? Aí eu tive que ficar lá, esperando ele acordar pra mim sair. E o medo de sair? A gente tinha medo do Tele, Edmar. A gente tinha medo. Hoje que nem assim, eu falei pra você que eu conversei com o Afrânio, chamei o Afrânio e conversei. Quem fazia isso com o Tele? Ele nem dava lado, entendeu? Então, assim... Mas, melhor ele dormindo do que dando duro em você na viagem inteira. Eu pensei nisso também. Aí ele dormiu. Você já imaginou, você falou, meu Deus do céu, essa viagem vai ser daqui na China, né? Porque imagina, não vai acabar nunca. Então, rapaz, e aí foi uma história, assim, muito engraçada, porque você imagina, o pessoal lá em pé, tirando sarro, me chamando, e eu tendo que ficar lá esperando o homem acordar para mim poder levantar. E ele dormiu a viagem toda? Não, dormiu. Depois de um tempo ele acordou. Mas daí você já ficava meio ressabiado, né? Falei assim, eu vou falar pra ele dar licença, eu vou falar que eu vou lá conversar, ele vai ficar bravo. A gente tinha medo dele. Principalmente nós, que era menino novo, né? Tava recém subindo pro profissional. Então ele levava ali, ó. Vai, outra história dele, vamos ver o que você lembra assim. Você falou das tranças do Macedo, excelentes. Então, você vê que você vê assim que a autoridade que ele tem. Nós fomos lá para Espanha e quando nós chegamos lá, eu lembro até hoje
que nós fomos jogar contra... Nós fomos fazer um jogo amistoso, não era ainda o torneio. Nós fomos jogar contra o... esqueci o nome do time, rapaz. Eu vou me lembrar que é o nome do time. É um time de azul e branco, não era o La Coruña, mas era outro time. Acho que era Nacional, não lembro o nome do time. E ele deixou o Miller no banco. O Miller chegou para ele e falou para ele, falou, ó, o pessoal não vem aqui para ver o Macedo e ele Elivelto jogar, não. O pessoal vem aqui para me ver jogar. Né? E aí ele, nossa, ficou louco, queria vir embora, reuniu a diretoria e conversar com os diretores, não, porque eu vou embora, e conversou e aí resolveu ficar. Só que no outro jogo o Miller jogou. Ai. Você vê como é que é? Que queda de braço, hein? O Miller tinha voltado, né, da Itália, então era uma queda de braço muito grande aí. Mas são histórias assim que... Dos seus companheiros de São Paulo, o Miller era o mais complicado para lidar ou não? O Miller é uma pessoa muito boa, né? Muito gente boa e tal. Mas tem aquele, assim, um pouco de vaidade, né? Então, assim, tipo, ó, concentração, sexta-feira. Não vou vir, não. É mesmo? Não ia, não. Aí chegava no sábado de manhã para treinar, treinava, aí reunião. De novo, reunião. Miller não veio na concentração. Mas chegava e ia pro jogo. Porque tem alguns jogadores, né, como você falou, do Raí, né? Tem alguns jogadores que como que você vai tirar do time, né? Não é difícil. Eu sei que você é tímido, que você é religioso e tal. Tinha muito jogador que pegava rebote do Miller, né? Porque a mulherada gostava dele, né? Ali o pessoal só ficava no rebote ali ou não? Muito. Naquela época lá, rapaz, você imagina, tem o São Paulo, pessoal com dinheiro, ganhava premiação, caía na conta, direito de arena, um monte de coisa que caía na conta toda hora. Pessoal com dinheiro, ganhando, com nome, imagina, todo mundo saía, né? E não tem como falar que os jogadores mais famosos, né? O Palinha falou pra mim que, pelo amor de Deus. O pessoal... O Palinha perdeu a conta. Falou, perdi a conta. O pessoal saía bastante, Nossa, Mas o Miller era o mais cobiçado pela mulherada. O Miller, ele tinha... Cabelinho, ajeitadinho, né? O Miller, ele além de de ter mais nome, né? Porque ele foi para Itália, voltou com toda a pompa, tinha Mitsubishi na época, era um baita de um carro, né? Era um baita de um carro, Mitsubishi, você imagina, terminar o treino, né? O cara todo arrumadinho, entra no Mitsubishi e sai. Imagina. Tinha até repórter feminina lá que saía correndo para ver ele passar. Entendeu? Mesmo? Então... E o Tele, como é que reagia com assédios da mulherada? O Tele, como eu falei, sempre como pai. Ele tentava coibir ao máximo. Mas tinha situações que fugia, né? Do controle, não tem. Aí você também foge um pouco da alçada, né? Aí o jogador não vai viver. Então, e outra coisa, né? Assim, você tem que tomar muito cuidado. Uma pessoa que é prudente ou inteligente, você tem que tomar muito cuidado no sentido de você punir o jogador e não a equipe. Porque, assim, às vezes o treinador fala assim, não, esse jogador, ele é indisciplinado. Você vai lá, pune o jogador, mas automaticamente... Você está punindo o clube. Você pune o clube, a equipe, dependendo os jogos que vai ter, você não pode tirar aquele jogador. Então você tem que pensar nessas coisas também, né? Maurício, você quando chega no São Paulo e começa a jogar com esses grandes jogadores, você esperava, você vislumbrava que o São Paulo pudesse ir tão longe como ele foi? Por exemplo, ganhar a Libertadores, ganhar o Ramon de Carranza, ganhar o Teresa Herrera, ganhar o Mundial de Clubes. Você, desde o início, via essa chance no São Paulo? Sinceramente, não. Porque foi muito longe, né? Sinceramente, não. Eu acredito que dentro de todos os jogadores, ou da maioria dos jogadores, começou a entrar esse pensamento na Libertadores de 92. Isso. Né? Foi a primeira Libertadores. Quando ali na metade da Libertadores, né? O time de São Paulo já começou a ser temido por algumas equipes, ia jogar fora de casa, ganhava, e aí vinha pra cá. O São Paulo chegou a jogar 2 partidas na mesma noite. Eu lembro. Então, quer dizer assim, você começa a ver que tem alguma coisa diferente.
né? Você começa a ver, você fala assim, puxa vida, jogou 2 partidas, ganhou as 2, e aí de repente vai jogar fora, ganha, vai jogar... Você começa a ver que a equipe tem algo a mais, tem algo... Aí você começa a criar confiança também, né? O jogador, eu acho que um dos fatores primordial para um jogador ter uma fase boa ou ter uma temporada boa é a segurança. Por isso que eu sou até a favor de você, de repente, tem times que contratam jogadores como Pato, como Rames Rodrigues, e às vezes joga um jogo, tira, joga um jogo. Eu sou a favor de você chegar para aquele jogador e falar, ó, você vai jogar 5 jogos inteiros. Você pode errar, você não vai sair. Pode ficar tranquilo. Pô, dá aquela segurança pro jogador, né? Porque o jogador erra uma bola, olha lá, o cara tá lá no banco, alongando. O cara fala, puxa vida, tô enrolado. A próxima, se eu errar, eu tô fora. Então, você imagina, a gente até brincava, né? Quando jogava futebol, a gente até brincava. De repente, o cara da sua posição errava, você já começava a bater o pé no banco. A gente até brincava assim, ó. Falava pro amigo, passa correndo na frente do treinador, pô. Passa correndo na frente dele. Bate no calcanhar, no joelho. Então, na verdade, o jogador, ele precisa ter essa segurança. E quando você tem segurança, a tendência é você ir crescendo, né? Então, eu vejo assim, por isso que é uma coisa legal que eu acabei já falando, né? O Tele, ele fazia o jogador jogar. E é uma coisa assim, tem treinador, são poucos, que tem essa capacidade. Ele faz o jogador jogar, né? O jogador, ele tá numa fase que não é legal, ruim, mas ele faz o jogador jogar. O jogador acaba, depois de um tempo, vindo jogar. Então são poucos o treinador que faz isso. E o Tele tinha isso, né? Tá. Vamos chegar primeiramente, então, depois da Libertadores. São Paulo ganha o direito de disputar o Mundial contra o Barcelona, mas antes do Mundial tem o Tereza Herrera. E eu acho que esse foi o cartão de visita do Mauricinho, internacionalmente falando, né? Porque foi uma vitória de virada por 4-1 em cima do Barcelona. E foi em La Coruña, né? La Coruña. O Salinas faz 1-0 com 3 minutos de jogo. O Mauricinho começa no banco. E aí vem o intervalo da partida que muda o patamar do Mauricinho no São Paulo. O que acontece nesse intervalo de jogo, Mauricinho? Dimar, eu tô falando aqui do seu Tele, realmente ele era diferente, né? E é um comentário que eu faço sempre. Você imagina, se fosse hoje, São Paulo e Barcelona, final de um torneio, fora de casa, 1-1. Porque o Miller empata, né, no final do primeiro tempo. Miller empata, 1-1, vai pro vestiário, Palhinha machucou. Palhinha é meio campista, né? O que um treinador colocaria hoje? Um volante para fechar. Um volante, um zagueiro, não, vamos fechar a casinha. Aí esse homem chega no vestiário, naquela época nós tínhamos o costume do quê? O time que tá jogando vai pro vestiário para orientação e os reservas vão para um lugar reservado para aquecer. Se caso o homem preparar, e eu chego lá naquele lugar separado, aqui no Vitor. Brincando, chutando ele, tal, pá. De repente o Vitor fica assim, ó. Aí eu olhei para trás, o homem parado, assim, nossa. Aí ele pegou e falou assim, você vai entrar no lugar do Palhinha, mas você não vai jogar só de ataque, você tem condições de ir e de marcar. Pode ir lá. Rapaz, a perna bambeou, né? Nossa. Você imagina, rapaz, eu tô no banco, eu e o Suélio, nós morávamos no mesmo quarto no CT da Barra Funda. Era eu e o Suélio, companheiro de quarto. Aí nós estamos no relógio marcando o Koeman naquele jogo. O Koeman, que era o líbero, o holandês. O holandês, todas as bolas passaram no pé dele. E nós estamos marcando para ver com quanto tempo de jogo ele vai errar o primeiro passe. Ele foi errar o primeiro passe aos 32 minutos do primeiro tempo. Toda hora a bola passando no pé dele. Pegava e pá, pegava e pá, pegava e pá. E aí, de repente, o Tele, no segundo tempo, resolve colocar um atacante no lugar de um meia, né? Abre o jogo, você vê. Abre o jogo. Você de um lado, Macedo do outro.
Eu entro, Dimar, acho que 2 ou 3 minutos, uns 3 minutos, gol. Nossa. Mauricinho. Jogado no Macedo. Você imagina, é isso que eu falo, a confiança que você fica. Né? Porque o jogador precisa dessa confiança. E não, é assim, ó, eu fui treinador do Sub-20 da Inter, você acompanhou a gente aqui. Quando vinha um menino de avaliação, ele estava na avaliação, eu encostava nele assim e falava assim, vem cá, vai pra cima, pega a bola, dribla, chuta no gol. Você precisa mostrar pra mim que você tem pra você ficar aqui. Eu apoiava. Eu não amedrontava ele. Porque pra mim era melhor que ele apresentasse um bom futebol pra mim ficar com um bom jogador. Então, não são todos os treinadores que fazem isso. Às vezes o treinador amedronta o jogador. Como eu disse, se você errar, você não vai jogar. Se você não fizer isso, não, você tem que apoiar. O jogador tem que se sentir seguro. Depois, no jogo, se você achar que ele não tá rendendo, você substitui. Então... E nessa jogada do gol, o Macedo escapa pela direita e cruza. O Raí faz o corta-luz. O que você gritou com o Raí para que a bola passasse para você? Como é que foi? Vai, Raí! Abre, Raí! O começo do lance é engraçado. A bola é um escanteio, Macedo cobra, o zagueiro rebate, a bola vai lá para a esquerda. Eu vou correndo, pego a bola, venho, driblo 1, driblo 2, a bola escapa, perco a bola. Barcelona contra-ataque. Imagina na minha cabeça o que passa. Eu fiquei pensando, meu Deus, não pode sair dos caras. Se sair gol, tô enrolado, não vai me tirar. E voltei. Aí quando chega lá no meio-campo, São Paulo recupera a bola. Lança a bola pro Macedo. O Macedo vai, eu olho, o Raí correndo, mas ninguém atrás. Olhei para trás, o lateral aqui, eu saí. Mas eu vim gritando lá do meio de campo. Raí, Raí, Raí. Gritando Raí, Raí, Raí. A hora que a bola chegou no Raí, ele abriu a perna assim, fez o corta-luz, deixou a bola passar. Na minha cabeça, né? A bola vem vindo da direita, o Zubizarreta, que é o goleiro que ele vai fazer? Ele vai começar a acompanhar a bola, vindo pro outro lado. E eu falei, eu vou bater de chapa no contrapé dele. A hora que a bola veio rolando, campo ruim pra caramba, Edmar. Imagina um gramado ruim. Lá na Europa. É, sim, horrível. Parece um tapete de bilhar. Aí eu peguei aqui, ó. Pá, de chapa, pá, a bola sair. A bola não saiu tanto. Só que ele veio correndo pra cá e ele esticou a perna. Quando ele estica a perna, a bola faz assim, ó. Aí. E passa por cima do pé dele. Rapaz, a hora que aquela bola entra, você imagina, eu saí correndo, eu não sabia pra onde eu corria. Rapaz, que alegria, rapaz. Você foi abraçar o Tele ou não? Eu saí correndo. Aí o Adilson, que está em Cruzeiro hoje, é um parceiro que a gente tem até hoje, falo com ele, um amigo que a gente conquistou no futebol. Aí ele parou no meio do caminho, né? Tava correndo pro banco, porque não tem torcida lá, né? Aí ele me abraçou, aí o pessoal veio Miller, Raí, veio todo mundo. E aí foi assim, aí de repente, nós volta pro jogo. 2-1 pro São Paulo, Barcelona pressionando. Aí uma bola vem assim, saindo, o Cafu toca a bola assim, em cima da linha. Eu já tava na ponta direita. Eu venho correndo de costas, o Koeman vem correndo. Aí eu, de calcanhar, pum! A bola, ele passa da bola, o Koeman passa, a bola passa, o Cafu passa e sai com a bola. O Koeman faz assim na minha nuca. Pá! Até o Silvio Luiz que narrou o jogo, né? Tem o lance do jogo, ele fala assim, o moço aí não pode fazer isso não, o Maurício deu uma carrapeta nele, ele ficou bravinho, chegou até a bater na nuca do menino. Então, você cria a segurança, aí depois todas as bolas que, naquele jogo, acho que no segundo tempo, se eu tive um ou dois erros, que legal. Porque aquele jogo que tudo dá certo, foi a segurança, né, que você acaba criando, e você vê assim, um time que tinha os talentos que tinham, e de repente dentro da partida eles procurando você para tocar a bola, né? Então, vem, para tocar a bola, então você acaba criando uma confiança. Aí o Raí faz mais 2, né? E termina 4-1. Raí faz mais 2. Que coisa, hein? Oh, sensacional. E foi legal que você, o primeiro foi de pênalti, né? E depois uma falta numa jogada ensaiada, 4-1. E você fala que é gostoso quando você chega em casa e vê
o gol narrado pelo Silvio Luiz. Nossa. Maurício, o craque da camisa 16. Você imagina, que você vê como que é, que até hoje tem amigos meus que me cumprimentam assim. É mesmo? Você acredita? Você vê uma das pessoas que sempre me cumprimenta assim é Paulo César Camassuti, de Ribeirão Preto. Vida. Entendeu? Eu tenho muita amizade com ele, a gente se fala sempre. E às vezes eu ligo para ele, quando ele atende gritando: Maurício. Mas você tinha esse apelido de Mal? Então, quem te deu esse apelido de Mal? Rapaz, é uma fase, é uma coisa triste que eu lembro, porque quem me apelidou de Mal foi o Mazinho. Isso. Mazinho, ele morreu agora, esse ano ainda, que foi o atleta do São Paulo que sofreu aquele acidente com o Anilton em São Carlos, né? E acabou ficando tetraplégico. Ele é de Américo de Campos, nós tivemos uma notícia que ele acabou falecendo esse ano. Eu cheguei lá no São Paulo e o Mazinho era a seleção brasileira. E ele mandava, no Sub-20 ele mandava. E tinha o quarto, no Morumbi, ficavam umas 7 pessoas do Sub-20. Era o quarto do Sub-20. A molecada do juvenil não entrava no quarto com medo dele. E aí, rapaz, o pessoal falava, ó, só fica meio esperto com ele. Tava chegando, né, quando eu cheguei. Só fica meio esperto com ele. Esse cara aí, você acredita, Edmar, que esse cara se tornou o meu melhor amigo? Olha. Assim, ele, não sei o que ele viu em mim. Ele começou, vou dar uma volta hoje, vamos junto. Olha. Aí ele começou a me chamar de Mal. Eu Mal. Pegou. Hoje, você vê que nem o Doriva, que tá com o Silvinho lá na Albânia, né? Doriva, volante de São Paulo. Ele, que nem mandou mensagem agora de Natal, ô Mal. Olha que legal. Então, a maioria das pessoas, no São Paulo, se chega lá, é Mal. Mal, e acabou ficando. Até aqui na escolinha, o Daniel depois também começou, né? Me chamar de Mal, e ficou. Até hoje a molecada me chama de Mal. Tá. Antes da gente entrar no Mundial de Clubes, que foi fantástico para o São Paulo contra o Barcelona, tem outra conquista na Espanha e outra vez em cima de um time espanhol gigante que foi contra o Real Madrid. Antes vou mostrar o troféu Tereza Herrera, que a gente acabou falando. Olha aí. Meu querido amigo Mauricinho, a comemoração do Tereza Herrera. Isso aí foi logo após o jogo, que legal. Olha o Moraci Santana aqui no cantinho. Dinho lá em cima. Dinho, Zete. Lula. Macedo, Ronaldão. O Marcos Bonequini. Marcos Bonequini é o responsável lá pelo camarote dos Ídolos. Isso. Ele que trabalha ao lado do Júlio Casares. Aqui, Palinha, agachado, pintado. Valber, você e o Raí. O Miller. Isso. Caramba, hein? Que fotão, hein? Que massa, hein? Que foto. Bom, aí vem o troféu Ramon de Carranza. Aí o São Paulo tira o Peñarol. Foi difícil, hein, a semifinal com o Peñarol. 2-2 e 5-4 nos pênaltis. O São Paulo, você vê. O São Paulo joga o Tereza Herrera, ganha, volta pro Brasil. Joga o Campeonato Paulista. Joga no domingo contra o Guarani. Não, na quarta contra o Guarani aqui no Brinco de Ouro. Joga domingo contra a Portuguesa de Esporte no Morumbi. Viaja volta de novo. Aí na outra semana, numa semana ganha do Barcelona, na outra semana ganha do Real Madrid de 4. Não, e foi 4-0 inapelavelmente, né? Inapelavelmente. Não deu chance. A hora que eles acordaram já tava 4. Mas é muito, né? Eu tô vendo aqui, ó, 2 do Miller, 1 do Elivelton, 1 do Raí. Foi 4-0 no dia 29 de agosto de 1992. E o La Coruña também disputou esse torneio. Tinha Mauro Silva, Bebeto. Nós tivemos a oportunidade, rapaz, de assistir o jogo do La Coruña de dentro do campo. Então, você vê, rapaz, eu tive a oportunidade de ver Bebeto, Mauro Silva, tudo jogando aqui. O Donato não tava nesse time? Donato tava também. Pô. Donato jogou no Vasco. Agora, Djalminha não, né? Djalminha não. Foi depois. Djalminha depois. Agora, tem um recorte, eu acabei até mandando pra você. Não sei se dá pra pegar ou não.
que é uma informação de artilheiros do torneio. Ah, eu vi, eu não passei, mas eu tenho aqui. Vou Uma, até ler. uma informação do... Olha os nomes que tá aí. Não, eu vou pegar aqui, porque foi impressionante. Antes, só lembrando aqui, ó. Nessa partida do Ramon de Carranza, nessa final com o Real, você entra no lugar do Raí. Então a escalação é Zete, Marcos, que entrou no lugar dele, tá, o goleiro, Vitor, Adilson, Ronaldão, depois entrou Valber e Ivan. Meio de campo Pintado, depois no lugar dele entrou Suélio, Dinho, Palinho e Raí. No lugar do Raí, Mauricinho. Na frente, Miller e Elivelton. Caraca! O Real Madrid não era tão famoso assim. O clube era. Tô dizendo, os jogadores não eram tão famosos. Sim. Eu citei 4 aqui. Ivan Zamorano, chileno, atacante. Luiz Henrique, que hoje é técnico. O Hierro, grande zagueiro. E quem mais? Assim, não tinha tantos jogadores, não. Assim, famosos. Eu não lembro. Não lembro, assim. Mas como é que foi ganhar de 4 do Real Madrid? Então, o São Paulo, você vê, num jogo... Eu vou voltar no assunto que eu falei da segurança, da confiança, né? Você vê, o Real Madrid passou a olhar para nós com outros olhos, porque nós metemos 4 no Barcelona. Isso. Então você vê, você joga o rival do Real Madrid, Barcelona, um baita timaço, né? Muitos jogadores do Barcelona naquela época lá era da seleção. Isso. Né? Zubizarreta, Salinas, né? Então, agora você vai enfrentar um time, você não vai enfrentar o São Paulo, você vai enfrentar o que meteu 4 no Barcelona. Então já houve um respeito. O jogo contra o Real Madrid foi mais fácil do que o jogo contra o Barcelona, porque o jogo contra o Barcelona se tornou fácil, né? Durante a partida se tornou fácil, do segundo tempo para frente. Agora o Real Madrid já foi mais fácil porque eles nos respeitaram, né? Entraram em campo já não pressionando, atacando, tentando se defender, então acabou. Eu tô com a tabelinha aqui, ó. É uma tabelinha que tá escrito o seguinte: artilharia do troféu o Teresa Herrera. Raí do São Paulo, 3 gols. Diego Aguirre, que é técnico, jogador do Peñarol, 2 gols. Miller, 1 gol. Palinho, 1 gol. Mauricinho, 1 gol. Bebeto do La Coruña, 1 gol. Stoichkov do Barcelona, 1 gol. Nadal, que era da seleção espanhola, 1 gol. Julio Salinas do Barcelona, 1 gol. Martínez do Peñarol, 1 gol. E Cláudio do Deportivo La Coruña, 1 gol. Rapaz, só fera, hein? Você tá nesse meio aqui, cara. Então, você vê, quando eu olho para uma lista dessa e vejo o meu nome ao lado do nome de Bebeto, nossa, Raí, Zamorano, né? Que isso. Aí você fica mesmo assim, muito contente. Chegamos ao Mundial de Clubes 1992 no Japão. Qual era o grau de confiança do São Paulo nesse Mundial contra o Barcelona? Porque vocês já tinham enfrentado o Barça, já tinham goleado, teve excesso de confiança, teve assim, olha, a gente ganhou uma vez e pode ganhar a segunda vez. Como é que foi o grau de confiança de vocês? Ô, Edmar, você vê, nós estamos falando aqui comparando o time do São Paulo, ou o Tele Santana, com o Abel Ferreira, né? Você vê que o time do Palmeiras não tem isso, né? Esse excesso de confiança, né? É um time competitivo e joga todas as partidas e leva a sério. E o time do São Paulo naquela época tinha muito isso, né? Então, na verdade, é como que se nós não tivéssemos ganhado do Barcelona de 4, né? Não tivéssemos ganhado, porque, na verdade, o Barcelona é aquela história, é cutucar a onça com a vara curta, porque eles vieram mordidos. Sim. Né? Você sentiu isso em campo? Não, então, eles vieram mordidos, por quê? Porque tinham perdido a partida. Agora, o São Paulo estava muito bem preparado e acabou fazendo uma bela partida, né? Não dando chance pro Barcelona. E de novo o Barça sai na frente, né? Exemplo do Teresa Herrera, que o Salinas faz o gol, Stoichkov abre o placar aos 11 do primeiro tempo, um belo gol. Golaço. Só que 16 minutos depois, o Raí, naquela jogada linda do Miller, ele cruza o Raí com a barriga e empata o jogo. Quer dizer, não deu muito tempo do Barcelona assimilar 1-0. Eu acredito que por isso é que não deu margem, né?
para que o Barcelona pulasse na frente. Porque logo em seguida o São Paulo já acaba empatando. Isso também traz confiança para a equipe do São Paulo. Porque você jogar não só uma final, mas jogar um jogo em disputa de vaga e você sai atrás do placar, o que acontece? A bola sai para a lateral, você tem que correr. O juiz para a partida, você vai pressionar o juiz. Então você acaba no seu emocional, né? Você acaba se perdendo um pouco, porque você não pensa só no jogo. Mas quando você acaba empatando logo, que nem empatou logo a partida, você acaba criando essa confiança, né? E a confiança no futebol, confiança pro jogador é tudo. E quando o Raí faz aquele gol de falta, aquela jogadinha ensaiada, ele toca pro Cafu, Nossa, apara a bola, o Raí por cima da barreira. Que golaço do Zubizarreta. nós tivemos um evento, né? Esse que tem até a foto aí da bandeira, que quando nós entramos no camarote, lá no Morumbi, que era a comemoração de, se eu não me engano, 27 anos do título. Quando nós entramos no Morumbi, tinha um baita de um telão, né? Dentro lá do camarote. E tem o gol com a narração do Osmar Santos. Rapaz do céu, é coisa de arrepiar, né? Osmar Santos narrando esse gol, né? E ele naquela eloquência aí foi uma coisa assim bem marcante. Que legal. Tô vendo aqui a escalação. Nesse jogo você acabou não entrando, né? Não. A escalação do São Paulo: Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz. Toninho Cerezo, depois entrou Dinho, Pintado e Raí. Cafu, Palinha e Miller. Quer dizer, ele mexeu uma vez. Ele acabou optando por manter a equipe, né? Até para dar essa segurança, né? Porque quando você mexe no jogo, hoje falando um pouquinho do lado de treinador, né? Você mexe com a expectativa de melhorar a equipe, mas muitas das vezes não surte o efeito. Né? Se surtiu o efeito, que nem assim, se não surtiu o efeito que você deseja, você acaba perdendo o jogador e a equipe. Porque a equipe ela acaba dando uma baixada, porque o seu comandante errou, né? Então tem que pensar muito bem. Barcelona: Zubizarreta, Ferrer, Kuban, Guardiola e Eusébio. Guardiola, gente. Baqueiro, depois entrou o Goicoechea, Amor, Witt e o Bergenstein. No lugar dele entrou Nadal, Stoichkov e Laudrup. Olha o Laudrup, o dinamarquês, como jogava bola, né? E um argentino apitou o jogo, Juan Carlos Lustó. Por ser um argentino árbitro, vocês chegaram a temer? Na dúvida é do Barça. Não, mas isso aí não passou pela nossa cabeça, né? Eu acho que tem determinadas coisas assim que o jogo é tão grande, que tem muitos detalhes que passam desapercebido, né? Porque você se preocupa tanto com o jogo, o foco é tanto que você precisa fazer uma boa partida que você acaba deixando alguns detalhes desapercebidos. Vamos mostrar a foto do Mundial do São Paulo de 1992. Esse timaço que o tricolor do Morumbi acabou formando. Vamos lá com a memória do nosso Mauricinho. Vamos ver se eu lembro. Vai. Gilmar, Toninho Cerezo. É o Vitor ali? Vitor, Palinha, Ronaldo Luiz. Certo? Quem é do lado do Ronaldo Luiz? Macedo, né? Macedo, Valber. E aquele ali era o Marcos Adriano. Que Marcos Adriano. Às vezes ele vem aqui. Ele vem aqui? Agora o primeiro ali. O Cuca. Mauricinho. Quem que é do seu Miller. lado? Nossa, tá diferente o Miller ali. Nossa! Adilson, rapaz. Ronaldão. Do lado do Ronaldão, quem é? Lula. Carlos Alberto. Dinho, agachado aqui. Dinho, Suélio. Cafu, Elivelton, Rogério Ceni, Zete, Marcos. KT. Morreu também o KT, tadinho. Raí Pintado. Que é isso, rapaz? Eu tenho uma camisa dessa aí. Cafu me deu, rapaz. 1992, quando a Inter veio jogar aqui com São Paulo, no Limeirão, Campeonato Paulista, através do Moraci Santana. Mandei uma carta pro Moraci. Moraci, me ajuda a ganhar uma camisa do São Paulo. Esse jogo foi 1x0, gol do Raí? Foi. Eu joguei esse jogo aí. Caramba, cara. Eu lembro que quando nós ficamos concentrados em Americana. Olha aí.
E aí nós viemos, o ônibus veio, você imagina o que passa na cabeça, rapaz? E aí, de repente, na hora que eu desci do ônibus para entrar no campo, um monte de amigo meu. Ô, Mauricinho, olha lá, Mauricinho. Que gostoso. Nossa. Ficamos devendo a foto do Ramon de Carranza, da comemoração do São Paulo. E a gente mostrou do Tereza Herrera, agora vamos mostrar do Ramon de Carranza. 2 goleadas. Como é que a imprensa da Espanha determinou o São Paulo como um fenômeno brasileiro? O São E ó, Paulo... parabéns pro fotógrafo que tirou o Mauricinho, que tá com a mão aqui na perna do Adilson. O Mauricinho é esse, que tá meio corpo aqui, dá pra você ver o joelho e o ombro dele. Muito legal o fotógrafo, viu? É que na época era tão rápido que já ia sair. Ó, vamos ver quem tá nessa foto ali, ó. Tirando todos os dirigentes ali, ó. Os jogadores Valber, Tele, Pintado, Suélio, Zete, Lula, Ronaldão, Marcos e Moraci. Miller. É que eu tô com a Dinho. câmera. Dinho, tá na frente da câmera. Raí, Palinha. É esse menininho aí, quem que é? É o Ivan. É o Ivan, menininho de tudo, o Ivan. Tá Adilson cabeludo. e meio Mauricinho. Mauricinho tá lá. Já tava correndo, já saindo correndo. Viu? E interessante que quando vocês retornam do Mundial de Clubes, você falou, tô tranquilo no aeroporto, né? Todo mundo vai entrevistar Raí, vai entrevistar Miller, e não é que todo mundo foi em cima de você, Mauricinho? Rapaz do céu, que susto que eu tô. Você imagina, rapaz, chega no aeroporto, aí quando você tá lá no saguão, você tá escutando lá fora, Independente, mas acabando com o aeroporto. Aí, de repente, é lógico, passa o que pela nossa cabeça? Aí falar com o Raí, com o Miller, com o Sete, aí você sai no saguão, é um que vem pra cá, puxa assim, vem pra um monte de gente. Você falou, será que eu roubei alguma coisa? Aí o repórter falou assim, mostrando, rapaz, a reportagem que saiu na Gazeta. O Cruyff, ele falou assim, pro Fernando Casal de Rei, que tava na foto ali do Ramon de Carranza, um dos diretores de São Paulo, ele falou assim, aonde vocês arrumaram esse Pelezinho? Ah lá, Maurício, o Pelezinho pra Cruyff. Dirceu Cabral escreveu. Deixa eu ver, o garotinho Maurício, de 20 anos, ponta direita, 700 mil cruzeiros você valia? Olha lá. Salário, né? Salário de 25 meses em São Paulo, retorna da Espanha para disputar outro torneio, Ramon de Carranza, aí foi na chegada do Tereza Herrera. Rapaz, como é que foi para você saber que o Johan Cruyff, o maior nome holandês da história do futebol, te comparar ao Pelé? Então, você vê que para muitos amigos meus, eles me chamam de Pelezinho do Morumbi. Aí fala assim, liga assim, ô Pelezinho do Morumbi, né? Então, assim, surpreendente, sim, uma surpresa muito grata, muita alegria, porque você imagina o vulto que foi o Johan Cruyff, né? Quem conheceu, quem teve a oportunidade de conhecer, né? Ele fazer um comentário desse, né? Uma pessoa que, você vê, para você ter ideia, muitos jovens hoje não sabem quem foi Johan Cruyff. Mas, para se ter uma ideia, ele é a inspiração do Guardiola. Guardiola se inspira nele, né? Então, você vê que, assim, o nível que nós acabamos chegando, né? Legal, e tem mais material aqui do Mauricinho. Olha que bacana. Isso aqui é uma revista Placar. Que falta faz a Placar, hein? Que falta faz a Placar. Eu colecionava a Placar. Tá aqui. Bicampeão, São Paulo, festejando. E aqui o irmão do Mauricinho, que guardava todos os recortes. Aqui o elenco inteiro do tricolor do Morumbi. As feras que ganharam o bi. E tá aqui embaixo. Bem aqui abaixo, aqui, ó. O Mauricinho. Maurício Cardoso da Silva, atacante, 21 anos, nascido em 25 de agosto de 71, 1,70 m, 58 quilos, paulista de Limeira. Faz tempo, hein, demais? 21 anos. Você viu aí, 58 quilos? 58 quilos era uma pena, rapaz. Pensou? Mas que gostoso, né, cara? Muito. Você faria alguma coisa diferente? Uma coisa que nós comentamos aqui eu faria. Eu
quando saí em 93 para jogar o Campeonato Paulista da Série A2 pelo Santo André. Depois eu acabei conhecendo o Hélio dos Anjos, que foi um dos treinadores, e depois ele me levou, depois do meio do ano, para o Náutico, para disputar a Série B. Joguei 2 anos, esse ano inteiro com o Hélio dos Anjos, e tivemos 2 acessos, no Santo André e no Náutico. Mas uma das coisas que eu faria, eu esperava um pouco mais. Né? Esperava um pouco mais, porque já era um jogador conhecido, né? Já possivelmente poderia receber mais alguma chance e ter jogado um pouco mais no São Paulo. Quando você deixa o São Paulo, como é que foi para você? Depois de tanto tempo, puta, deve dar uma aflição, né? Assim, uma tristeza. Você fala, puxa vida, passei parte da minha vida aqui, tô saindo do São Paulo. Tudo é um ciclo, né? A nossa vida é um ciclo. E muitas das vezes nós precisamos entender que determinado ciclo acabou. Às vezes o que acontece? A gente não perde esse time e de repente a sua vida já é outro ciclo e às vezes você fica parado naquele e as coisas não acontecem. Então a gente tem que ter esse discernimento, esse time que às vezes terminou o ciclo naquele lugar. Às vezes Deus está levando você para algo novo, preparando algo até às vezes melhor, mas a gente tem que ter esse discernimento, esse time. E na época eu estava no Botafogo de Ribeirão, em 97. Estava no Botafogo de Ribeirão e eu conversei com um dos diretores do São Paulo e ele falou que haveria possibilidade. Naquela época era passe. Não é como hoje, era passe. Então ele falou que haveria possibilidade do São Paulo dar o passe para mim. Aí eu pensei, pô, se eu tiver o passe na minha mão, eu não vou ter mais dificuldade para negociar, sou eu que vou negociar, e eu que vou determinar, né, para onde eu vou e tal, porque em 96, pra você ter ideia, eu vim pro 15 de Piracicaba, que era o mesmo patrocinador do São Paulo, da TAM. Você e Doriva. Isso. Aí eu não acertei. A primeira conversa que eu tive com o Edivar Simões, que era do basquete, lembra? Que ele era o gerente da TAM. A primeira conversa que eu tive com ele, eu não acertei. E eu vim para casa. Aí eu tava aqui em casa, tocou o telefone, o diretor do São Paulo, o seu Calef, falou assim, por que você não acertou? Eu falei, não teve acordo, né? Tô esperando eles aumentarem a proposta. Não é o que eu pensava, não é o que eu esperava. Ele simplesmente falou assim para mim, se você não for pro 15, você vai ficar o ano inteiro sem jogar. Então no outro ano eu tava lá. Eles estavam em Jacutinga fazendo pré-temporada, era o Vadão, Oswaldo Avares, o treinador. Acabei indo para lá. Então com o passe na mão, você não vai ter essa dificuldade. Você vai poder negociar. E aí foi o que eu fiz. Eu lembro até hoje que eu cheguei em Ribeirão para assinar, eu não assinei, vim para São Paulo, conversei com o pessoal, eles me liberaram, aí eu já assinei com passe livre lá. Olha só. Você encerra a carreira no 15 de Jaú? No 15 de Jaú. Foi o último clube que eu... E Deus te preparou um grande final, né? Você encerra no 15 de Jaú e conhece sua esposa lá, né? Olha que presente que você ganha. Então, porque assim, em 99... eu tive lá no 15 de Jaú, que o treinador era o Wilson Mano. E aí acabei me convertendo lá na cidade de Jaú. E a igreja em que eu me converti, que eu frequentava, era uma igreja pequena. E havia muita necessidade de cooperação, de ajuda. Então eu já comecei a ajudar o pastor, né? Aí eu ajudava muito em assuntos assim, burocráticos, assunto extra, igreja eu acabava ajudando. E aí aquela vontade de ajudar as pessoas é um chamado de Deus, né? Isso não vem de homem, isso é até difícil de explicar porque vem da parte de Deus. Aí eu comecei, a gente tinha o trabalho de assistência social, levar cesta básica, ajudar um irmão a pagar uma conta de energia que está desempregado e tal. Comecei a fazer esse trabalho e o nosso coração ardia por isso. E aí eu comecei a perder o prazer de estar no campo, porque aquele tempo que estava no campo você queria estar ajudando. Aí foi aí que a gente tomou a decisão de parar. Que idade que você tinha? 29. Nossa, 29 anos. Cedo demais, Maurício. Aí eu parei. Aí você imagina que eu parei. Aí já fazia um ano que eu estava trabalhando na igreja já, né? Como
evangelista na época. E o Doriva, hoje ele tá na Nicarágua, treinador do feminino na Nicarágua. Ele estava no Peru, foi para Nicarágua. E ele é muito amigo meu, jogou comigo no Quinjaú, ele falou para mim, ó, me traz o seu material, que o meu amigo pediu um jogador para ir para o Japão, um atacante para ir para o Japão, e eu vou indicar você para ir para lá. E aí eu resolvi não ir, falei, não. Aí eu já encerrei meu ciclo no futebol, já encerrei meu ciclo. Mas não faltou Europa, não faltou Ásia, não faltou isso para você? Então, na Europa, eu acredito assim que foi a época do Barcelona, né? Que o Cruyff fez esse comentário. Tem até ali na foto, tem um empresário Todé, e houve o comentário que eles queriam que eu ficasse lá, né? Só que o Tele falou, não, ele vai para lá e vai jogar para São Paulo. Só que na nossa época, você vê a diferença de tempo, né? De momento. Na nossa época não tinha aquele sonho, o jogador não tinha aquele sonho de jogar na Europa. Quando o Tele falou, ele vai para o São Paulo, vai jogar para o São Paulo, para mim, a maior alegria é jogar no São Paulo. Eu falei, puxa, eu vou jogar no São Paulo, né? E antigamente os jogadores queriam jogar no Corinthians, queriam jogar no São Paulo, queriam jogar no Palmeiras, né? E solidificar ali uma carreira. Não era o pensamento como é hoje. Hoje você conversa com um menino do sub-15, do sub-17 e o sonho dele é ir para a Europa. E muitas vezes ele nem joga no profissional. Ele daqui, da base, ele já vai para a Europa. Verdade. Então, eu acredito que aquele tempo, né? Eu tinha 21 anos, seria o tempo de ir. Sim. Né? O que você fez com o dinheiro que você ganhou? Investir na obra de Deus. Olha só que resposta bonita. Porque tem a minha casa, né? Que precisaria ser mantida. E assim, Edmar, eu vou falar algo aqui que a gente não costuma falar. Mas assim, nós não podemos viver dentro de uma hipocrisia. Eu não posso falar que eu amo o próximo, mas não estender a mão para o próximo. Eu não posso andar com a Bíblia e não fazer o que a Bíblia pede. Então, assim, muita parte do que eu ganhei, eu cheguei a ajudar muitas pessoas. Até ponto de doar dinheiro para pessoas que não têm casa comprar terreno. Porque assim, não tem como eu chamar a pessoa de irmão na igreja e a pessoa está necessitada, eu tenho como ajudar, mas virar as costas. Tem um versículo na Bíblia, 1 João capítulo 3, verso 17, diz assim, que se você tem recursos desse mundo e você vê o seu irmão necessitado e virar as costas para ele, como pode o amor de Deus estar em você? Então assim, se eu tomei a decisão de servir a Deus, de andar nos caminhos do Senhor e de fazer o que está escrito na Bíblia, é lógico que não estou querendo passar uma imagem aqui de santarrão. Lógico que todos nós temos erros, cometemos erros, pecados, nós somos iguais. Mas assim, tem coisas que você é movido para fazer e com amparo na Bíblia você tem que fazer. Então era uma decisão que eu tinha tomado, né, que era de ingressar na igreja e poder estar fazendo esse trabalho. E a gente já são 23 anos fazendo trabalho na igreja. Né? Hoje você faz no Morro Azul, né? Lá no Morro Branco. Morro Branco. Morro Branco, a nossa igreja é lá no Morro Branco. Que legal, hein? Vamos lá. Mais de 18 anos. Lá no Morro Branco nós estamos 18 anos. Nossa senhora, quanto tempo. Muito tempo, né? Você ministra seus cultos de quando? Quinta e domingo. Né? A gente tem os nossos auxiliares, que trabalham mais durante a semana. A administração, a pregação, a gente atua mais no domingo. Puta, que legal, Mauricinho. E quantas pessoas frequentam? Nós temos ali a média de 50, 60 pessoas. É uma comunidade ali na média de 50, 60 pessoas. Que gostoso. Imagina quando você sai feliz dali. Sim, que eu falo assim, hoje nós não podemos... são escolhas, né? Hoje você tem casos que não tem dinheiro que pague. Você vê, vamos supor, tem casos da nossa igreja de pessoas de famílias que estão destruídas praticamente e acabam
sendo restauradas. Então você imagina num filho que tem os pais separados, que às vezes não aceita isso, que às vezes está até dentro de uma rebeldia, e de repente ele vê os pais, né, sendo voltando ou se reconciliando. Isso é uma alegria muito grande. Pô, que bacana, né, Mauricinho? E tem algumas situações, né, e uma delas que eu quero relatar aqui, você vê a situação do trabalho que a gente faz. Você pega uma pessoa, um ex-detento, que ele passou 18 anos detido. Ele tem mais tempo dentro da detenção do que aqui fora, na vida. Então, essa pessoa não tem pai, não tem mãe, não tem referência nenhuma de vida. Né? Às vezes você quer que a pessoa tenha uma conduta que ele não aprendeu. Né? Então, você vê uma pessoa que é jovem, ele... Então passou mais tempo lá detido do que aqui, agora ele sai na rua. Então ele encontra a igreja. E ele agora começa a participar de uma restauração. Então você vê um jovem que dava trabalho para a sociedade, não é um bem para a igreja. Ele já foi detido porque furtou, então quer dizer, o trabalho da igreja. Furtou, usava droga, estava numa clínica de recuperação. Nós fizemos um trabalho para trazer a clínica de recuperação para assistir um culto nosso, né? Essa clínica de recuperação veio com 15, 20 internos para assistir um culto, e ele veio, primeira vez que ele veio na nossa igreja, ele estava na clínica. Aí ele saiu, hoje ele tem a esposa dele, ele está morando numa casa que é a casa dele, que ele não morava, e hoje ele é liberto das drogas, e hoje ele fazia todo esse mal. Na casa dele, ele falou para mim, testemunhou para mim, que ele chegou a vender, quantas vezes vender droga, combinar ali coisas assim que ilícitas, e hoje é uma igreja dentro da casa dele. Hoje, de quarta-feira, todas as quartas-feiras, a gente vai fazer reunião no lar dele, ministra a esposa dele, ministra ele. Então, são coisas assim que eu falo assim, às vezes o governo ele gasta uma verba com a prisão e muitas vezes não consegue recuperar, mas a igreja consegue recuperar, né? É lógico que não são todos, né? Mas nós temos casos de pessoas enfermas, né? Eu tive uma experiência, Edmar, de ir fazer visita para uma pessoa que não era da nossa igreja, porque nós não atendemos só pessoas que é da nossa igreja. Nós temos ali um convívio com 50, 60 pessoas que formam várias famílias, que a gente cuida semanalmente, mas tem muitas pessoas que a gente ajuda com cestas básicas, com remédio, que não é da nossa igreja, porque nós não procuramos ajudar só as pessoas da igreja. Nós queremos ajudar o bairro, se possível, a cidade. E uma pessoa que ele enroscou o pé numa vareta de pipa. E tanto ele ficar coçando, o pé dele ficou inchado e parecia que estava podre, ficou preto. Chegou no hospital, a mãe dele falou assim, a enfermeira falou, olha, esse pé está comprometido, está correndo o risco de ser amputado. E aí você ir na casa dele, orar por ele, e depois da oração, o pé dele começa a melhorar, e hoje ele está... Nossa, que legal. Então, assim, são coisas que o dinheiro não... Hoje, nós vivemos num mundo materialista. Vivemos num mundo materialista, aonde o valor da pessoa é atrelado ao que ela tem. Mas nós aprendemos, né, com a Bíblia, a dar o valor não no sentido do que a pessoa tem, né? Mas no que a pessoa é, o que ela pode ser, né? Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo já há 20 anos. Cara, sensacional, Mauricinho, sensacional. Sensacional. Você citou da bandeira do São Paulo, e no dia 27 de dezembro de 2019 que você foi surpreendido, né? Porque o Marcos, que era o goleiro reserva do São Paulo, pede uma foto sua. Até então você nem imaginava o que essa foto se tornaria. Então tem, por gentileza aí, William, a bandeira do São Paulo. Rapaz, que sensacional. E olha que bacana, né? A letra M vermelha,
a preta, tudo tricolor. Como é que foi para você quando você chega nesse saguão e vê a sua bandeira? Nossa, rapaz. É de E você emocionar. ganhou ela, né? É. Você tem ela. É de emocionar, Edmar, porque isso aí não foi avisado. Ele falou para mim, olha, vai ter recepção, mandou o convite e tal, e falou assim, ó, manda uma foto sua para mim. Aí eu mandei uma foto minha, de terno, bem bonito na igreja. Bem bonito na igreja. Ele falou assim, não, quero que você mande uma foto sua com a camisa do São Paulo. Toca eu procurar lá a foto com a camisa do São Paulo. Aí mandei a foto para ele. Mas mandei a foto e você fica na mente, o que será que esse cara vai fazer com a foto, né? Aí, quando a gente chega no Morumbi, cheguei com a minha esposa e com meus filhos, estacionei o carro, aí entrei. Aí vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. É que quando você abre a porta que vai pro camarote, que tem aquele corredor, você olha, rapaz, a bandeira dos 25 atletas do Mundial, que estava escrito Mundial, tá lá. E aí, de repente, né? Imagina, meu filho e minha esposa começam. Será que tem a sua? Será que tem a sua? Começa a ir assim, ó, no meio das bandeiras, até que a gente encontra lá a bandeira. Hora, cara. E aí a Ó, gente, do Miller logo atrás. do pintado. Pintado. Aí a gente tirou a foto. E aí, no final da comemoração, eles chegaram e falaram, ó, pode pegar a bandeira. Nossa senhora. Aí vocês ganharam também o troféuzinho, né? A réplica. Troféuzinho. Tem o troféu da réplica, um pequenininho. E pesadinho, eu lembro que você levou na outra entrevista pra ir. Pesado. Legal, são recordações que... Tem um livro também? Tem um livro. Tem aí a foto do lançamento do livro, que você tem tudo sobre o Mundial de 92? Tem tudo sobre o ano de 92. Como é que foi a conquista? E tem a marca nossa lá, tem até essa passagem de Tereza Herrera, que a gente fez o gol no torneio e tal. Então, é assim, bem legal. Você hoje é um professor de ponta do chute inicial. Quero aqui mandar um abraço pro Daniel Girato, que é um dos melhores amigos que eu tenho. Clebão Goleiro tá treinando lá também. Ministrando aulas, Kleber Alves, que jogou na Portuguesa, Rio Claro, Atlético Sorocaba e tantos outros clubes, um cara sensacional, Marília. E como é que é conviver com esses caras tão bacanas? É uma equipe muito extraordinária, né? Tem também o Casinho, né? O Casinho sem palavras. Casinho, cara. Tem o Maicon, né? Aí tem o Niltinho, que passou por lá, entendeu? E tantos outros, o Bira passou por lá. Juninho Lopes, né? Então, são pessoas assim que acaba agregando, né? Então, a gente tem um convívio muito bom, um vai aprendendo com o outro ali, né? E aí a gente tem essa oportunidade de trabalhar com eles hoje, de trabalhar com a molecada. A gente vai tentando passar um pouquinho do que a gente aprendeu também dentro do campo. Legal. Você nunca teve um sonho de trabalhar na base do São Paulo? Esse trabalho que você faz no chute inicial, pelo nome que você tem no tricolor, um dia você trabalhar no São Paulo? Então, na verdade, seria um enorme prazer, né? Eu fui convidado para trabalhar na base do Desportivo Brasil quando o Geraldo estava lá. O Geraldo, ele que nos recebeu lá em São Paulo e tal. Então ele estava lá e a gente estava conversando, inclusive quando eles vieram jogar contra a Inter aqui, eu fui lá pro hotel, almocei com eles, fiquei lá. E aí mas assim, o que chegou mais perto, né? Foi ali. E depois acabamos trabalhando aqui na Inter de Limeira, né? Mas no São Paulo nós nunca... Porque já muda a diretoria, né? Vai mudando, que nem eu falei, vai mudando diretoria, vai mudando pessoas, aí as pessoas que estão mais próximas vão sendo pretendidas, né? Você trabalhou pouco na Inter, por que não deu sequência? Você fez um trabalho tão bom, Mauricinho. Então, tem tristeza, mágoa por conta disso? Não, a gente, na verdade, é uma pedra cantada, né? Porque quando o Lei e o Paulo me chamou para conversar, lá no Limeirão, a gente conhece um pouquinho, né, do que acontece aqui em Limeira. Sim. E eles fizeram a proposta para mim organizar o time do Sub-20, que não tinha nenhum jogador. Na verdade, tinha 4 jogadores que treinavam com um profissional que tinha idade. Não era do Sub-20, tinha a idade de Sub-20 e treinava no profissional. Então, nós começamos uma peneira
um mês antes do campeonato, sem nenhum jogador, para formar um elenco para disputar o Campeonato Paulista. Só que eles me falaram assim, não se preocupe com o Campeonato Paulista, nós queremos preparar uma equipe para jogar a Copa São Paulo. Sim. E eu falei pro Paulo e falei pro Lê, falei assim, olha, eu só espero, falei, eu vou organizar o time você pode ter certeza que o time vai ser um time organizado, vai ser um time que vai trazer frutos para a Inter. Eu só espero que depois que a carruagem estiver andando, vocês não tragam uma pessoa diferente para ocupar o lugar na Copa São Paulo. Não deu outra. Não deu outra. Quando terminamos o campeonato, veio a notícia que a Inter tinha vendido a vaga da Copa São Paulo para uma empresa de Taboão da Serra, MR2. E aí, na verdade, eles acabaram dispensando todos os atletas e nós chegamos a colocar 11 jogadores do Sub-20 para treinar com o profissional. O Valim, na época, colocou 11 jogadores para treinar. Eu já teve dia de eu chegar lá e não ter condições, não ter atleta para ter treino, porque todos foram requisitados para treinar com o profissional. Então, assim, era uma coisa que a gente já esperava acontecer, né? E assim, a gente fica triste porque você acaba ali barrando um trabalho que estava, como você acompanhou, estava sendo bem feito, né? Mas são coisas que acontecem no futebol, né? Que coisa, que coisa. Se tivesse um convite hoje para voltar na Inter, você voltaria? Eu voltaria, né? Hoje a Inter está muito bem servida pelo Denis aí, a gente acompanha o trabalho da Inter, né? Assim, pelas mídias, tem um trabalho que está sendo muito bem feito, tem alguns atletas que já estão até subindo para o profissional, né? Então é um trabalho que está sendo bem feito, a Inter está bem servida com o Denis, a gente deseja muita sorte agora na Copa São Paulo, né? Para a Inter, então a gente fica de camarote agora. Então, mas tinha que ter sub-17, sub-15, dava para fazer um planejamento muito legal na Inter, pode ter certeza disso. Você sabe que em cima disso aí, quando eu tive na Inter, eu fiz um comentário e até me ofereci para o Paulo, que era o presidente na época, para fazer a metodologia da Inter de Limeira, fazer uma escolinha. Escolinha, porque agora ele levou eu aqui no Horto, que estava tendo sempre que a Inter ia pegar o campo aqui do Horto. Aí eu falei para ele, por que vocês não pensam de fazer a escolinha sub-9, sub-11, sub-13, né? E aí já chegaria no Campeonato Paulista 15, 17 e 20, né? Até falei para ele, você pensou se colocar aqui o sub-9 ou o sub-11 para fazer uma preliminar do profissional? Pai do céu. Aí você traz o vô, você traz a tia, você traz a torcida, né? Mas só que daí não teve iniciativa e ficou só em conversa mesmo. Mauricinho, muita gente fala do Caio no São Paulo, filho do nosso querido amigo Vaguinho. E acho que poucas pessoas sabem que quem ensinou o Caio a chutar foi você. Eu lembro que você me contou numa entrevista que teve até uma mãe que chegou até você e disse, olha, você que ensinou o Caio a chutar. E por ele ser franzino, claro que hoje mais encorpado do que você no seu tempo, mas o biotipo é o mesmo. Você se vê no Caio? Rapaz, realmente a semelhança é muito grande. Inclusive, o nosso amigo Thier, né? Ele sempre fala que ele vê o Caio jogando, ele lembra do Mauricinho, porque o Thier, ele começou comigo lá atrás, na Inter de Limeira, no Sub-15, Sub-17. A gente jogou junto. Mas é assim, né? Eu fui surpreendido por uma mãe realmente lá na escolinha, que o Wagner, o pai do Caio, deu uma entrevista, não lembro qual foi o lugar que ele estava, que ele falou que o Caio e o Felipe, né, acabaram aprendendo algumas coisas com o Mauricinho, porque eu dei aula lá na escolinha do Thier. No início, o Caio tinha 9 anos, 8, 9 anos, o Caio e o Felipe, né? Então, assim, realmente era um menino que a gente já, desde de 9, 11 anos, já prefigurava ali, falava que já apostava, né? Que ia chegar. Foi uma judiação que ele se machucou, né? Essa lesão atrapalhou demais a carreira do Caio. Ele vai dar a volta por cima, a gente tem certeza disso. Mas ele machucou no melhor momento que ele estava no São Paulo, no momento que o Rogério Ceni pinça ele para a Copa Sul-Americana, solta ele no time, ele vai, faz gol. E aí vem a lesão na seleção brasileira sub-20. Infelizmente, assim, isso acontece, né?
Às vezes o atleta fica de fora, joga o campeonato inteiro, fica de fora da final porque sofreu lesão. Muitas das vezes fica de fora da pré-temporada e por causa de lesão e às vezes acaba tendo que perder 2 meses de campeonato para se preparar. Então, assim, o importante é que ele agora consiga, né, focar na carreira dele para que ele possa dar a volta por cima. Potencial ele tem para jogar no São Paulo, né? E até jogar fora do país, por que não? Mas assim, ele tem potencial e eu acredito que se ele não tivesse machucado, ele estava jogando hoje na equipe titular. Hoje nós vemos que o Luan, né, o atacante do São Paulo, está jogando. O Caio, para mim, o Caio é 10, 15, 20 vezes melhor que o Luan. Também acho. Mauricinho, já estamos em 2024. O que você espera dessa temporada? Temporada que promete, né? Nós vamos... a prioridade nossa, como eu falei, é estar servindo a Deus, né? Então, assim, a gente tem esse foco. Mas o outro trabalho nosso, que é lá da escolinha, a gente está desenvolvendo agora, tem várias competições. Então, mais uma vez, selo ouro para o chute inicial. Parabéns, Daniel Girato. Parabéns a todos os envolvidos. Uma das melhores escolinhas do estado de São Paulo, a escolinha Chute Inicial Corinthians, que fica no bairro do Graminha. Isso. Então, assim, é um ano que promete, porque nós procuramos fazer com que os meninos participem de várias competições. Isso é que é importante para eles. Então, a escolinha do chute inicial, ela procura se preocupar com isso, não só com o treinamento, né? Então, assim, nós temos competições que nós viajamos, ficamos uma semana fora, né? Nós temos competições da região que nós participamos, já chegamos a participar de competições em São Paulo. Então, você vê que nós damos oportunidade para que os meninos sejam vistos também por vários observadores técnicos. Então, assim, é um ano que promete, a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Tem vários meninos da escolinha já atuando, né, em clubes aí do nosso país. Vamos ver se a gente consegue dar mais oportunidade aos meninos para que a gente consiga colocar. E falando do ano 2024, não só a respeito da igreja, da escolinha, eu estou recebendo um convite para se tornar um dos sócios de uma empresa também de assessoria esportiva. Opa! Né? De uma empresa de um amigo nosso lá de Jaú, né? FBR. Então, vamos ver se esse 2024 se concretiza e a gente também pode agora começar a trabalhar aí na assessoria de atletas. Que top! Essa bolinha aqui, o Piá já autografou, então, por gentileza... Essa bolinha com autógrafo do campeão mundial com o tricolaço do Morumbi, o querido Mauricinho. Tá faltando aqui a assinatura do Correia, mas eu vou... Aliás, parabéns, Correia, que recentemente fez aniversário. Olha aqui, que da hora, rapaz. Foca em mim aqui, olha lá. Olha lá, autógrafo do Mauricinho. Mauricinho, meu querido, faltou alguma coisa pra gente abordar ou deu pra contar um pouco dessa vida bonita? Essa vida que começa... aqui com o Maé, começa na CME, depois passa pela Inter, vai para o São Paulo, e campeão do Teresa Herrera, e campeão do Ramon de Carranza, e campeão mundial, e campeão paulista, e uma carreira linda, e termina com uma carreira mais bonita ainda, que é prestar auxílio a quem precisa. Parabéns por tudo que você fez na sua vida, Mauricinho. Eu que agradeço, Edmar. Agradeço demais aí o convite, né? Para participar desse podcast que vai longe, né? Vai longe. Então, assim, eu fico feliz de poder contar, né? Ter esse espaço para contar um pouquinho da nossa história. São coisas assim que às vezes você não lembra no dia a dia, mas conversando você acaba lembrando, né? E é gostoso, não é? Nossa, muito gostoso. Você volta no tempo, cara. Muito gostoso. Você vive de novo, né? O momento de novo. Então, fico muito satisfeito de tudo que a gente falou, né? Porque eu falei, tem coisas que você nem lembra no momento que você está na sua casa e tal, mas de repente conversando você acaba lembrando.
Então, fico muito feliz, muito legal. Obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço. E um recadinho aqui, ó. Recadinho pra você que fica batendo no Mauricinho jogando bola no Veteranos. Você para com isso, hein? Parei já, Eduardo. Você para com isso, que ele não tem culpa de que ele é habilidoso, mete caneta. Porque, rapaz, quando o Mauricinho joga Veteranos, tá aberta a temporada de caça ao seu futebol, ao seu tornozelo. Rapaz do céu. Eu lamento muito, cara. Os caras entram pra arrebentar você, Mauricinho. Eu fui fazer um jogo lá em Rio Claro, rapaz. Eu fui fazer um jogo lá em Rio Claro. E aí eu tive um lançamento assim, aí os zagueiros são na cobertura. Zagueiro veterano daquele jeito. Raiz. 80 quilos. Tipo o Zé Carlos, pura assim. força. Aí eu saí correndo, só que daí um pouquinho de vivência, né? Eu diminuí a velocidade pra ele pensar que ele ia chegar primeiro. Aí a bola pingando, ele veio correndo. Na hora que ele pensou que ia chegar, eu puxei a bola, rapaz. Ele me deu um tapa na cara. Passou com a mão e deu tapa. Eu falei, eu parei, não vou jogar mais não. Aqui em Limeira você sofreu muito, né? Ah, bastante. Pô, e às vezes os caras eram seus amigos. O duro é que eu tava falando pra minha esposa. Eu encontrei um abençoado esses dias no centro. Falei assim, ó, tá vendo aquele rapaz ali? Abençoado. Tá vendo aquele rapaz ali? No jogo, o cara toca a bola pra mim, lateral esquerdo. Tá! Aí eu olho pra trás e falo assim, ó, desculpa, pastor. Perdão, pastor. Você, puxa vida, rapaz. Você parou, não quis mais saber. Não, então, na verdade a gente acaba jogando ainda, né? No clube você joga. Eu joguei agora, esse ano, acabei fazendo alguns jogos para Saltense, aqui em Rio Claro, jogamos campeonato veterano, ficamos campeão lá em Rio Claro. Lá. Eu tô devendo uma matéria para eles. Eu coloquei uma, foi no Benitão, afinal? Foi no Benitão. Eu coloquei no jornal. Aí a gente ainda acabou ficando campeão lá. Acabei jogando alguns jogos para ele, não dá para ir todo jogo, né? Mas os jogos que dá, a gente acaba indo. Foi legal. Top demais. Mauricinho, sua mensagem final pro limeirense, pro torcedor do São Paulo, pro papai do seu aluno, pro seu aluno. Muito legal, né? Mais uma vez agradecer e também, agradecer o apoio que nós temos lá do Daniel, né? Daniel Girato, que é o proprietário hoje da Escolinha do Chute Inicial, onde nós estamos trabalhando. É uma pessoa que sempre tem nos apoiado no trabalho, tem apoiado também o que nós temos feito. Agradecer a todos os pais, né, da escolinha, porque eu sempre digo assim, que você deixa o seu filho ali para ficar 1 hora, 2 horas conosco. E nós, como professores, somos formadores de opinião. Então, é uma responsabilidade muito grande. Você pode formar a opinião na cabeça ou na mente de uma criança. Então, agradecer os pais que dão, né, essa chance para nós, que tem ali levado o seu filho na escolinha. E também agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar ajudando algumas pessoas, assim, algumas famílias a vencerem na vida, né? E esperamos que em 2024 a gente consiga aí fazer melhor do que fizemos em 2023. Cara, que gostoso te receber aqui, irmão. Legal, que gostoso, que bate-papo sensacional. O William, que é São Paulino aqui, vibrou. Faltou só a foto dele com o Raí, né? Eu tenho que colocar, rapaz. Eu quero tirar uma foto com o Raí, rapaz. Eu só entrevistei o Raí, mas não tenho foto com ele. Esse aí foi uma foto lá no lançamento do livro, né? Que o Raí veio. E aí, muito tempo sem se ver, né? Muito tempo. E aí você fica até assim, né? Será que lembra, não lembra? Mas daí você vê o cara entrando na sala, ô Mauricinho! Puta, que legal isso aí, cara. Bater na sua mão e tal. O que você tá fazendo da vida, tal. Puta, que legal, cara. É legal, muito legal. Top demais. Com os trabalhos técnicos do William Henrique, a gente encerra mais um podcast e Você Pimba, hoje contando a vida do Mauricinho, esse limeirense que fez história no futebol, para sempre será lembrado pelo torcedor do Tricolor do Morumbi por todas as conquistas. Hoje um professor de primeira no Chute Inicial Corinthians, do meu grande amigo Daniel Girato. Lembrando que os recortes aqui do podcast Você Pimba, você acompanha na rádio, Melhor FM, a gente sempre está colocando os recortes, e essa do Tele Santana vai vingar e vai viralizar em São Paulo, você pode ter certeza disso, as histórias de Tele Santana.
E também no meu canal do YouTube, Edmar Pimba. Tem lá uma playlist Você Pimba, onde todo o material que a gente faz aqui nesse podcast você encontra lá. Os principais recortes, o podcast completo. Então se inscreva lá no meu canal, Edmar Pimba, tá bom? E meu Instagram é o mesmo nome, Edmar Pimba, tá bom? Muito obrigado ao Lucas Claro, que é o nosso grande comandante aqui no Rápido no Ar. E a gente fecha com o Mauricinho. Mauricinho, você é pimba, meu garoto. Continue assim, viu? Legal, Edmar. Um abraço. Tamo junto sempre, viu? Amém, tamo junto. Abençoado 2024 para você e para toda a sua família. Para todos nós. Valeu, gente. Terça-feira tem mais um podcast. Quem será que eu trago aqui, hein? Você sabe, hein? É só gente que não precisa de legenda. Você olha, é o Mauricinho. É o Mauricinho de São Paulo. É ele que esteve aqui no Você Pimba. Gente, até terça. Um grande abraço. Tchau.